Ele largou um salário de R$ 8.000 por mês, enfrentou quase a falência, dormiu 3 horas por noite durante meses e ainda assim seguiu em frente. Hoje, com 10 canais monetizados, fez quase US$ 6.000 no último mês e quer ir muito além. Tudo começou com conteúdo gratuito e foi potencializado depois que entrou na Channels. Se você precisa de motivação para não desistir, tá começando mais um Channels Cast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet, sou o Gui Dias, está começando mais um Channels Cast e hoje com esse convidado incrível, aluno nosso do Channels Legacy. Senhoras e senhores, com vocês, Peter Violim. E aí, meu amigo, tudo bem? Fala aí, Gui, beleza? Fala aí, galera, como é que vocês estão? Uma honra estar aqui, cara. Tô muito felizão. Espero que eu possa contribuir aí com a galera, tipo, contar um pouco da minha história e falar algumas coisas aí técnicas que pode ajudar alguém aí, cara. Com certeza vamos ajudar muita gente hoje aqui, porque só pelo papo que eu estava tendo com você no off, eu já sei que hoje será um dos melhores episódios de todos. Vamos lá, como toda boa história, ela começa com um antes, certo? Eu quero saber, meu amigo Peter, como é que era a sua vida antes de YouTube, antes de canais anônimos, antes de channels? Conta pra gente a sua história pregressa aí, que você também já passou por bastante coisa, não é? Já, cara, já fiz bastante coisa mesmo. Então, assim, eu trabalho no digital já faz mais ou menos uns 2 anos, né? Que eu tô 100% no digital, assim, sem trabalhar na CLT, faz 1 ano e meio mais ou menos. Mas trabalhando com digital, eu comecei, no começo de 2023. Antes disso, eu trabalhava numa empresa multinacional, cara, uma empresa industrial normal, assim, fabrica peça de automóvel, sabe? Aqui na cidade. E assim, eu era 100% imerso ali, tipo 100%, sabe? Eu não... Uma vez que eu tava dentro daquela empresa, a única coisa que eu via era crescer dentro daquela empresa. Então não tinha pensamento assim de trabalhar na digital e tal. E assim, era uma empresa que eu gostava bastante, era uma empresa, eu tinha um salário bom, eu trabalhava numa coisa que eu gostava, assim, sabe? Eu vou até depois, né, explicar mais ou menos o que aconteceu e tudo mais. Só que eu gostava dessa empresa, cara. Então, assim, eu trabalhei por 3 áreas diferentes lá. Eu trabalhei na área da qualidade, na área de engenharia e, por último, né, quando eu saí da empresa, eu tava na área de TI. Não foram coisas bem diferentes, assim. E eu gostava bastante. Eu viajava o Brasil inteiro, assim, a trabalho, porque eu precisava, tinha contato com clientes ali e tal. Era um trabalho que eu gostava bastante. Só o que que acontece? Eu sempre consumi bastante conteúdo no YouTube e tal. E o YouTube sempre recomendou ali só aquilo que eu geralmente via. Eu não via muita coisa de, por exemplo, renda extra ou coisa digital, nem nada disso. Só que acontece, a minha namorada, ela trabalha, ela sempre fez muita renda extra, assim, sabe? Então, tipo, ela dá aula, ela é professora, e ela trabalhava muito com, tipo, sei lá, garçonete, assim, alguma coisa, ou fazia personalizados, assim, de festa, sabe? Coisas assim, sempre renda extra. E chegou um momento que eu falei, cara, eu trabalho na empresa, beleza, eu tenho um salário legal. Tipo, eu não penso em sair daqui, pelo contrário, eu tenho planos aqui de subir mais, de aumentar meu salário, etc, etc. Só que tem alguma coisa estranha, porque parece que o dinheiro não sobra no fim do mês, tá ligado? Então, assim, eu sei que é uma dor comum pra todo mundo. Fala, meu, no trabalho recebo, só que eu não consigo fazer tudo o que eu quero, sabe? Tipo, eu não consigo viajar com tanta frequência, eu não consigo, tipo, ter um carro melhor, não consigo fazer nada. A conta não fecha, assim, sabe? E como eu vi ela sempre fazendo renda extra, falei, pô, vou ver se eu arrumo alguma renda extra também, cara. Inclusive, eu até comecei, junto com ela, a trabalhar de garçom num bifezinho infantil, assim, cara, pra fazer renda extra além do trabalho ali. Aí, beleza. E só isso. O que que acontece? Nessa época, ela começou a fazer personalizados de festa. Então, caixinha, assim, sabe? Caixinha que coloca doce dentro e tal, vende pra festa. E ela fazia parte da confecção e eu comecei a ajudar ela com a parte do design. Falei, meu, então beleza, eu vou ajudar com a parte do design, então eu preciso aprender ali a mexer com Canva e preciso aprender a mexer com Photoshop, seria interessante. Comecei a estudar essas ferramentas, comecei a estudar, comecei a fazer design. E estudando, sempre fui um cara ali meio autodidata, caçando tutorial no YouTube, fuçando, fazendo as coisas. Chegou uma hora que eu comecei a pesquisar tanto de Photoshop e como o YouTube começou a recomendar algumas coisas tipo renda extra com Photoshop, tipo, aprenda Photoshop aqui e venda suas artes. E eu Sim. comecei a consumir esse tipo de conteúdo, cara. E isso eu já estava trabalhando na área do TI, foi no meu último ano da empresa.
tava trabalhando na área do TI e consumindo esse tipo de conteúdo de renda extra, e o YouTube começou a recomendar outras coisas além de Photoshop para renda extra. Começou a site da Etsy, sabe? Site de Hum, fazer estampa, tipo, você criar ilustração ali, vender camiseta print on demand, sabe? Essas coisas é, assim, começou a aparecer muito. E começou a aparecer coisas de YouTube também, sabe? Assim, tipo, de você fazer. Porque assim, como eu comecei a mexer com Photoshop, ele começou a recomendar conteúdo de After Effects também. Então ele começou a recomendar conteúdo de Premiere, começou a recomendar vídeo de tutorial de outras ferramentas e eu consumia também, sabe? Tipo, eu só clicava ali, pá, thumb bonita. Clicava ali, principalmente de After Effects. E começou a aparecer, tipo, recomendações de como fazer canais usando ali essas ferramentas e ganhar em dólar. Falei, pô, legal, né? Ganhar em dólar, cara. O dólar aí subindo seria interessante, seria uma renda extra, porque, ó, deixa eu fazer uma conta aqui, pô. Eu fico ali 5 horas naquele buffet para ganhar R$ 70. Cara, acho que se eu ficar 5 horas aqui fazendo uma arte ou fazendo um vídeo aqui, eu consigo postar, eu consigo ganhar em dólar, pô, vezes 5 R$ 70, US$ 15 aí, eu já consigo, né? Já bate ali, cara, acho que é possível, né? Pensando comigo mesmo. E eu comecei a entrar nessa onda, assim e tal. Fui, criei um canal, isso foi no começo, no finalzinho de 2022. Criei um canal, que eu tava até comentando contigo. Criei um canal para fazer shorts de anime. Cara, não passava nenhum, cara. Não passava nenhum. Todos dava direito autoral. Aí eu pesquisava no YouTube como não ter direito autoral nas imagens. Aí falavam, ah, você pode usar até 5 segundos. Falava, pô, 5 segundos é muito pouco, né? Mas vou tentar, né? Aí eu fazia o vídeo com 3, dava direito autoral. Falei, mano, não é possível, cara. O que que tá acontecendo? Aí eu larguei mão. Aí eu tentei até criar um outro canal, inclusive, de shorts também. Só que daí motivacional, sabe? Passando aquelas imagens aleatórias de pessoa pulando corda, ou pessoa correndo na rua, sabe? Essas coisas assim, pessoa fazendo funcional. E uma mensagem e a narração do Denzel Washington, assim, falando, sabe? Tipo, aquelas narrações do Denzel Washington. Cara, e eu fui pra cima fazendo isso aí, cara. Tipo, eu ia lá, pô, ficava um tempão editando o vídeo, assim, sabe? Abria o CapCut, que eu nem sabia mexer no CapCut. Abria o CapCut, arrumava, baixava as imagens do Pixel lá, colocava lá os caras pulando, os caras dando soco, assim, sabe? De boxe e tal. Umas imagens aleatórias passando. E o Denzel Washington falando lá, tipo, caia pra trás, sabe? Esses negócios assim. Aí eu subi, cara, 2 vídeos. E eu acho que o primeiro vídeo teve 100 views. Falei, pô, 100 views, da hora. Só que travou, cara, não sobe mais de 100. E eu subi o segundo nem teve views. Falei, cara, eu não sei fazer esse trem, não. Eu vou fazer outra coisa, sabe? E fiquei ali fazendo design das caixinhas e tal. Acabei largando mão do canal Dark ali, né? Naquela época eu nem sabia nada disso. Mas eu acabei largando mão ali. E beleza. Só que assim, essa sementinha foi plantada no meu coração, sabe? De tipo, cara, dá pra ganhar em dólar, dá pra fazer um trabalho de casa, dá pra a hora, o tempo que eu coloco de energia, né, em outra coisa, em uma outra renda extra, eu consigo colocar aqui em alguma coisa assim e crescer. Pô, legal, isso existe. Vou tentar isso aí depois. Isso era bem finalzinho do ano, né? Tanto que eu fui viajar com a minha namorada e a gente conversando, falando, mano, eu vou tentar ir por esse caminho. Eu tenho 2 caminhos que eu achei interessante vendo no digital. É dropshipping, na época eu tinha visto, e fazer design e prestar serviço, sabe? Ficar vendendo. Eu acho que 2023 eu vou tentar fazer isso, eu vou mergulhar um pouquinho mais, né, e tal, eu vou aprender. Beleza. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a fuçar um pouquinho mais nessas duas coisas para eu decidir para onde eu ia. Acontece que eu não fui para nenhum dos dois lados. Porque como eu tava já vendo muita coisa de renda extra, muita coisa do mercado digital, o YouTube começou a recomendar, tipo, muitas coisas diferentes, assim, que dá pra ganhar em dólar, cara. E realmente tem muita coisa, né? Até é perigoso isso aí pra quem vai começar no digital, porque são muitos caminhos que a pessoa fica perdida no que fazer. E, tipo, se você não pega um deles e vai até tempo suficiente pra você ter resultado, você acha que aquilo não funciona, que aquilo é golpe, etc. Então, assim, são muitos caminhos. Às vezes a pessoa quer tentar vários, o que é normal, acontece isso, quer tentar vários, às vezes vários de uma vez só, não tem resultado em nenhum e acha que não serve e beleza, né? Continua ali no CLT e tá tudo certo. E nessa época começou a aparecer muita coisa. E a coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ver foi vender como afiliado no Google Ads. Falei, pô, legal, você monta uma campanha aqui, investe um pouquinho de dinheiro aqui, e era uma estratégia chamada fundo de funil, cara. Muita gente que tá assistindo aqui com certeza vai se identificar. Você coloca o nome do produto ali na campanha, né? Nem todo produtor permite, mas coloca o nome do produto ali como palavra-chave na campanha, a pessoa pesquisa no Google.
acha o seu anúncio, clica e compra, pô, ganhei a comissão, gastei um pouquinho só de clique e tô feliz da vida. Comecei nessa estratégia, fazia todo sentido na minha cabeça. E realmente, isso foi no começo de 2023, então eu comecei, comprei curso, fui lá, comprei uns 2 cursos de Google Ads, comecei a estudar, pá, 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 e comecei a ter um pouquinho de resultado, sabe? Mas bem pouquinho, assim, tipo, sei lá, dava tipo 1.500, R$ 2.000 no mês, bruto, aí eu gastava, tipo, sei lá, uns 500 de anúncio, então dava um lucrinho assim, falava, pô, legal, tô fazendo uma renda extra aqui melhor do que o buffet infantil ali, que eu era garçom, sabe? E aconteceu, cara, que dentro do mercado de afiliados, ele também tem um leque de estratégias. Então você pode vender na Hotmart Brasil, você pode vender na Hotmart Internacional, como você também pode vender na ClickBank, que é uma plataforma de produtos internacionais. Então você entra na ClickBank, pega um produto lá e vende da mesma forma. Eu comecei a ir por esse lado. Por quê? Porque é aquele esquema, né? Vender na gringa, ganhar em dólar. Então você consegue ter ali, você ganhar 5 vezes mais, né? Geralmente era essa a copy, né, da galera. Você ganha 5 vezes mais. Então faz total sentido. Beleza, comecei a ir por esse lado. Só que, cara, eu tava tendo uma dificuldade muito grande. Até hoje eu tenho uma dificuldade com tráfego que eu não vou falar pra você. Eu tava tendo uma dificuldade muito grande. Eu tava tendo dificuldade, assim, de, tipo, ter lucro, sabe? Tipo, vendia, beleza, tinha um faturamento bruto ali legal, mas não tinha lucro, cara, porque era muita coisa. Porque às vezes você tá rodando Google Ads, um dia você vai lá e faz, tipo, R$ 1.000, gastando 200. No outro dia você gasta R$ 1.000 e não vende nada. Então, esse negócio, ele consome a sua mente, que parece day trade, assim, sabe? Esse negócio, ele consome o psicológico de uma forma que acaba te fazendo você ficar ansioso e tomar decisão ruim. E quando você toma uma decisão ruim, você perde dinheiro. Então é muito perigoso isso. Isso começou a mexer bastante comigo. Falei, cara, deixa eu ver se eu consigo achar estratégias que eu consiga minimizar isso. Tipo, beleza, tem investimento e tal para poder. Eu entendo isso, que é legal você investir para você ter retorno. Tipo, poucas estratégias, né, como o canal Dark, por exemplo, que você não tem quase investimento, que você consegue ganhar dinheiro sem investir. E até então, o canal Dark para mim era só uma ideia que eu tinha visto no YouTube e não tava nem acompanhando, né? Beleza. Aí eu comecei na estratégia de vídeo review. O Cassiano fala bastante de vídeo review, né? É. Que tava como bônus lá de um curso que eu comprei. A especialista ali, ela fazia Google Ads e ela fazia vídeo review também. Eu comecei a fazer vídeo review. E, cara, o vídeo review, do jeito que era ensinado ali, começou a dar um resultado legal. Como que ele funcionava? Ele funcionava com você pegar canais que já tem muita força no YouTube, canais autoridade, e subir um vídeo review nele, que não tem nada a ver com o canal. O canal não é monetizado. Geralmente, canais que fazem isso, eles não são monetizados. Eles só são grandes. Só são fortes, mas eles não são monetizados. Você subiu o vídeo review ali e aparecer no Google, sabe? Quando a pessoa pesquisa o nome do produto, ou você ter usado o nome do produto no título, aparece a thumbnailzinha lá, chama o vídeo, a pessoa vai estar falando do produto no vídeo, a pessoa clica no link na descrição lá e compra o produto e você ganha dinheiro. Mas, pô, vou começar a fazer isso. Isso, né? Se a gente for pensar numa linha do tempo, eu ainda estava trabalhando na CLT, ainda estava lá trabalhando no TI do jeito que eu gostava lá, pá, beleza, normal. No começo de 2023 eu comecei a mexer com essa parada de afiliado. Eu comecei a mexer com vídeo review no final de 2023, então eu tinha já apanhado o ano inteiro como afiliado, até conseguir, né, tipo, fazer as coisas caminharem ali de alguma forma. E em novembro de 2023 eu falei, cara, eu quero muito fazer dar certo. Eu já mudei toda a minha cabeça, porque assim, quando eu tava na CLT, qual que era meu plano? Era crescer dentro da empresa, terminar a minha engenharia, porque eu tava fazendo, na época eu tava fazendo engenharia, eu já era formado em tecnologia, mas eu queria fazer engenharia, terminar meu MBA e trabalhar nos Estados Unidos. Porque eu já estava meio que encaminhado assim para eu trabalhar em Charlotte, assim que terminasse a engenharia. E por que que eu tinha esse desejo de trabalhar nos Estados Unidos? Por conta de custo de vida, assim, sabe? Poder monetário, financeiro, assim, de tipo, cara, ter aquela liberdade, pô, as coisas acontecem lá mais rápido do que acontece aqui. Lá, assim, o pessoal ganha bastante dinheiro pagando pouco ali no que precisa, o custo de vida é mais baixo, pô, eu quero ir lá para poder ter uma liberdade financeira um pouco maior. Então, assim, o desejo interno meu era ter liberdade financeira, cara. Então, assim, o digital, ele começou a mostrar que é possível ter essa liberdade financeira mesmo estando aqui no Brasil. Isso até então não existia na minha cabeça. Falo, pô, beleza, acendeu uma luz na minha cabeça, dá pra eu ir por esse caminho. Aí o que acontece? No final de 2023, eu falei, cara, vou queimar a ponte. Não tô nem aí, velho. Vou queimar a ponte e vou mergulhar de cabeça, porque do mesmo jeito que eu tava mergulhado de cabeça na empresa,
E na hora que eu vi as possibilidades do digital, trabalhar com a internet, tipo, eu falei, cara, isso aqui é mind-blowing. Eu vou ter que ir de cabeça com isso. Cara, eu fui lá e pedi a conta da empresa, velho. Tipo, pedi a conta. Falei, não, vou pedir a conta. Cara, ó, eu tinha um salário ali, tipo, era R$ 8.000 por mês. É um salário bom pra CLT, bom pra caramba. Trabalhava numa área que eu gostava pra caramba. Time enxuto, era eu, uma moça dos Estados Unidos, meu chefe era um indiano e um outro cara indiano também. Ficava lá nos Estados Unidos, Caramba. ficava eu no Brasil. Cara, era um time super enxuto, super gente boa, galera super unida, reunião todo dia de alinhamento, assim, pá. Eu falei, cara, vou pedir a conta porque eu quero ficar rico. E aqui eu não vou ficar. Simples assim, cara. Eu fui lá e pedi a conta, novembro de 2023, cara. Pedi a conta desse emprego. Aí eu cumpri o aviso prévio, tudo mais, pá. Em dezembro, laços cortados, ponte queimada. Agora é 100% digital. E eu nem tava tendo resultado, cara. Nem tava tendo Sim. resultado. Foi tipo uma loucura assim mesmo. E é legal porque a minha mulher, ela sempre me apoia muito, sabe? Ela fala, meu, a decisão que você tomar, tamo junto. E meus pais não enchem o saco, eles não ficam assim em cima, sabe? Eu não Boa. tenho ninguém pra ficar criticando as coisas que eu faço. Isso aí é muito bom, cara. Uhum. Não fica gente na minha cabeça, mas você vai fazer isso, não pode, não sei o quê. Não tenho isso. Isso é muito bom, cara. Eu sei que muita gente tem, infelizmente. Mas eu não tenho, graças a Deus. Então eu fui, cortei os laços, queimei a ponte e comecei 100% no digital, fazendo a estratégia de vídeo review. Beleza, cara, no primeiro mês eu fiz R$ 2.000. Cara, legal, já é um dinheiro. No segundo mês, cara, eu fiz 28 mil. Aí eu falei, pô, se continuar desse jeito aqui, tô bem É. demais, cara. Tô muito bem, cara. Aí no mês seguinte, eu já fiz 3 mil. Cara, puto, o bagulho é muito. Tem assim, uma oscilação muito grande, cara. Aí no quarto mês eu fiz 13 mil. Falei, nossa, cara, tá indo assim. Aí o que que acontece? Na minha cabeça, eu falei, pô, eu vou ganhar um dinheiro com vídeo review e vou vender como afiliado no Facebook, porque lá o pessoal faz 1 milhão por dia, cara. Eu quero ficar rico, sabe? Tipo. E eu Sim. fui pro Facebook. Isso em maio de 2023, de 2024, né? Que eu já tava sem, eu já não tava mais na Certo. CLT, tava 100% digital. Cara, eu fui pro Facebook, eu torrei toda a minha grana. Toda, 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 cara. Tudo. Tudo. Simplesmente tudo, cara. Praticamente quase quebrei a empresa. Eu fiz uma O venda, pelo menos, tráfego. de US$ 100. Botou tudo no tráfego. Tudo em tráfego. Toda aquela grana que eu tinha ganhado, assim, tudo, cara. Eu fui rodando tráfego, testando criativo, fazendo os negócios. Cara, eu torrei a grana inteira e fiz uma venda de US$ 100. Ou seja, eu torrei ali, cara, nossa, eu acho que foram uns R$ 15.000 que eu torrei em tráfego, tipo, Nossa. desenfreado, fora os cursos que eu comprei e tal, e assim, praticamente quebrei minha empresa, cara. Quebrei, assim. Falei, nossa, velho, o que que eu fiz? Peguei e voltei pro vídeo review, porque eu até tinha parado com o vídeo review pra poder focar 100% naquela estratégia. Uhum. Voltei pro vídeo review, mas já não tava tão forte como tava antes. Voltei pro Google Ads, que eu tenho uns amigos muito fortes de Google Ads, assim. Falei, meu, me dá uma ajuda aí com a estratégia, o que que tá funcionando, como que eu faço aqui, pra eu me dar uma recuperada. Mano, a galera muito gente boa, uns amigos, assim, muito do coração, assim. Eles entraram em call comigo, falaram, não, vamos lá. Pegaram, me ajudaram e tal. Eu comecei a ter um pouquinho de resultado de novo, assim, 3 mil, R$ 4.000 de lucro, né? Só que, cara, o impacto que eu tomei de torrar tudo no Facebook achando que ia ser fácil, teve consequências muito graves, assim, na parte financeira, sabe? Então, 3, R$ 4.000 não tava conseguindo compensar esse baque. E eu fui assim, cara, fui tentando fazer. Isso foi, eu fiz vídeo review, aí e Google em maio 2024, né? Maio, junho e julho. E eu não tava tendo resultado. Aí chegou em agosto, eu falei, cara, eu vou ter que. Tipo, eu tô sem grana, não tô mais conseguindo colocar grana em tráfego. Tipo, eu não tenho mais o trabalho e eu não tô conseguindo pagar as contas que, tipo, já estavam acumulando bastante, assim, sabe? Falei, cara, eu vou ter que prestar serviço. Tipo, é uma coisa que eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer porque eu não vou voltar pra CLT. Isso já é uma decisão tomada minha, não volto. Tipo, mesmo que falte grana, assim, total, mesmo que a coisa fique fora do controle, que eu chegue no fundo do poço, mas eu não vou voltar pra CLT porque eu não quero regredir nesse ponto, assim, sabe? Tipo, eu já tinha tomado a decisão de sair de queimar a ponte, eu não queria ter que reconstruir uma ponte nova pra queimar de novo depois. Então eu fui, cara. Comecei a estudar automação. Então, eu comecei a estudar agentes de inteligência artificial. Então, eu comecei lá a ver que o pessoal conseguia criar, tinha sites, né, prontos já que criavam agentes ali, você só conectava no WhatsApp. Falou, tá, dá para conectar isso, por exemplo, num WhatsApp de atendente e de uma clínica ou de alguma coisa e deixar o agente ali, o robô, conversando com a pessoa pelo WhatsApp, tirando as dúvidas, fazendo negócio, daí, tipo, economiza pra clínica, economiza ali pro coisa, não precisa de
de funcionário, etc, né? Comecei a ir para esse lado. Só que, cara, eu pensei, da mesma forma, eu acho que esse é um problema meu desde o início, é sempre achar que a coisa ia ser muito fácil. Não tá preparado certinho, assim, para os desafios e tal. Sempre achei que ia ser muito fácil. Falou, meu, vou começar nesse negócio na primeira semana, eu já consigo cliente, porque isso aqui é muito louco. Imagine, você conecta um robô no WhatsApp, o robô conversa com a pessoa nem sabe que é um robô, cara, é insano. Eu comecei a estudar isso. Comecei a estudar isso, e comecei a ver que era a parte de prospecção, né, que é você conseguir cliente ali, era muito difícil, cara, porque a galera é muito cética. Porque é uma coisa muito nova. Pô, como assim conectar um agente de IA no WhatsApp pra pessoa conversar, achando que é um humano e tal, sabe? É uma coisa muito estranha, porque conversa parecendo um humano. Então o pessoal ficava muito cético, falava, meu, mas eu vou perder cliente se fizer assim, sabe? As pessoas não vão gostar. Ou se o robô responder errado, eu perder cliente por causa disso. Então, assim, tinha uma barreira muito grande, cara. E eu comecei a ter muita dificuldade de achar cliente, coisa que eu pensei que ia ser fácil. Eu falei, meu, vou precisar fazer de outra forma. Foi aí que eu comecei a dar uma olhada em como fazer, aplicar esse serviço dentro do mercado digital. Falei, meu, se eu já estou no mercado digital, em vez de eu prestar um serviço para uma clínica, para uma imobiliária, etc., deixa eu ver como que eu faço o mercado digital. Comecei a pegar os meus colegas ali, os meus amigos, que têm o próprio produto digital deles. Falei, cara, se a gente fizer assim, eu crio um agente de recuperação de vendas e crio lá um webhook, né, uma chamada ali para quando a pessoa entrar no carrinho e ela não comprar, entrar no checkout, né, não comprar o produto e dar como abandono de carrinho, manda uma mensagem no WhatsApp da pessoa, o agente de IA vai perguntar, opa, tudo certo aí com a sua compra e tal, e a pessoa vai falar, ah, não, não comprei e tal, aí o agente vai falar, tá, mas e aí, se a gente fizer assim, dar um desconto, sabe? Ele ia negociar com a pessoa e fazer a conversão para tentar recuperar aquela venda. Falei, cara, legal, vamos fazer dessa forma. E realmente comecei a fazer, fiz um teste com um amigo meu, de graça, falei, ó, só conecta aí, vamos fazer o teste de graça, sem cobrar nada, porque eu quero ver como funciona, né? A gente fez o teste e recuperou, sabe? Fez algumas recuperaçãozinhas de vendas, eu vi o que poderia melhorar ali no agente, falei, tá, vamos melhorar e vamos mandar a bala na próxima. Aí a gente foi, esse mesmo amigo num outro lançamento, fez um lançamento muito bom assim, e fez uma recuperação de vendas de mais de 30 mil reais. Falei, cara, muito bom, cara. Esse negócio aqui eu acho que vai me dar dinheiro. Dessa vez eu já tinha cobrado, eu já tinha recebido. Só que É. acontece, eu acho que eu tinha cobrado na época R$ 2.500 para fazer esse serviço. Só que da mesma forma que o Google Ads lá atrás, 2.000, R$ 3.000 já não fazia muita diferença porque o volume de conta ali estava acumulando, porque eu estava sem emprego e eu não estava recebendo nada no digital. E esse primeiro lançamento que eu fiz com ele foi em agosto, no final de agosto, começo de setembro. Ou seja, o mês de agosto inteiro eu fiquei sem receber um tostão, um centavo. Então, assim, já tinha as contas acumuladas. Cara, isso começou a pesar um pouco, sabe? Começou a pesar um pouco, assim, não só na parte financeira, mas até um pouco na parte psicológica. E isso eu dou graças a Deus que eu tenho um psicológico muito bom, cara. Muito bom, assim, tipo, nesse sentido. E eu comecei a. Nessa época, inclusive, né? Foi uma época que eu me aproximei muito de Deus de novo. Porque assim, eu fui da igreja durante um bom tempo e depois eu acabei me afastando, né? Isso aí faz muitos anos. Acabei me afastando e fiquei assim, meio que nem aí. Só que depois eu comecei a voltar e recriar um relacionamento de novo com Deus, assim, sabe? E nessa época eu já fazia meu devocional tudo bonitinho, assim, né? Isso em agosto de 2024, mais ou menos. Fazia meu devocional, lia a Bíblia de manhã, isso até hoje, inclusive. Fazia minhas orações e tal. E assim, isso me fortaleceu bastante. Porque assim, eu até via as coisas acontecendo através dos agentes de IA que eu tava fazendo, ajudando meus amigos. Só que eu não conseguia ver nada que me ajudaria naquele momento, sabe? Tipo, eu conseguiria ver assim, pô, se eu continuar fazendo isso aqui, se eu tiver 10 clientes, eu sempre fiz muita conta assim, né? Se eu tiver 10 Hum. clientes cobrando R$ 2.000 cada um ali, pô, vai ser 20 mil no mês, eu consigo, sabe? Então, sempre fazendo aquelas continhas ali de probabilidade ali de como que seria, né, e tal. Só que para aquele momento, do imediato, no curto prazo, eu tava apanhando, cara. Eu tava apanhando, a vida tava batendo. E isso tava começando a pesar. E assim, eu fiz esse lançamento, esse segundo lançamento, recuperou, cobrei um dinheiro, pá, legal. Aí depois ele me recomendou para uma outra pessoa que eu fiz um outro lançamento e cobrei também, acho que eu cobrei R$ 5.000, porque já era uma coisa um pouquinho mais estruturada ali na época. Só que era tão estruturada que eu falei, pô, o sistema que eu tô usando aqui, ele não vai servir. Eu preciso de um sistema mais robusto, porque só usar esse site que cria o agente liga no WhatsApp não vai servir, porque eu preciso conectar com
outras conexões ali, eu preciso conectar com o Google Sheets, eu preciso que ele tenha alguns parâmetros ali de decisão que ele não tem nesse site. Aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia fazer isso? E eu encontrei o N8N. Falei, pô, no N8N dá para fazer isso. No N8N eu consigo criar o agente e eu consigo conectar ele de outras formas, assim, no fluxo, como se fosse um fluxograma mesmo. Então, tipo, eu consigo fazer. Pô, se o cliente tomar essa decisão, o que que eu faço? Se ele tomar, tipo, se ele tomar essa decisão, eu vou para cá. Se ele tomar essa decisão, eu vou para cá. E se ele tomar depois essa, sabe? Então você consegue criar um fluxograma usando mais de um agente, coisa que no site não dava para fazer, usar mais de um. Então eu consigo no N8N usar mais de um agente conectados. Então eu consigo criar uma equipe de agentes para fazer o trabalho que eu preciso. Pô, excelente. E nessa época, cara, como as contas estavam apertando bastante e o não tava entrando grana, era bem pouquinho assim, eu não tava conseguindo clientes, muitos clientes, eu tava só eu com esse amigo e com a recomendação dele, né, que ele fez, eu comecei a virar noites, cara. Porque eu lembrei de uma. Eu falei, cara, eu não sei N8N. É um programa um pouquinho mais complexo, um sistema um pouquinho mais complexo, e eu preciso aprender pra ontem. Aí eu lembrei de uma frase do Marcos Paulo que ele fala, que ele falou no podcast do Joel J, que ele falou assim, ó, intensidade distorce o tempo. Falei, cara, vou distorcer esse tempo. Comecei a virar noites. Comecei a virar noites. Comecei assim, tipo, trabalhava até 3 da manhã, acordava às 6 da manhã. Cara, eu nem ia pra cama, pra você ter ideia. Eu nem ia pra cama, eu dormia no sofá do lado do escritório aqui, voltava pro escritório, tirava um cochilinho, voltava pro escritório e assim, virando, distorcendo o tempo, cara. E eu fui aprendendo. E assim, graças a Deus eu aprendi, quando eu entrei na empresa, né, 11 anos atrás, eu trabalhei durante 11 anos naquela empresa que eu saí, eu comecei a estudar inglês, então foi uma das coisas que eu aprendi, assim, tipo, que eu dou graças a Deus de saber hoje. E eu consumia muito conteúdo em inglês. Até hoje, eu gosto muito mais de consumir conteúdo gringo, porque abre o leque pro mundo todo. Então, tinha um cara de N8N, um norueguês, que ele tinha um canal no YouTube em inglês, que ele ensinava muito bem N8N, cara. Eu comecei a maratonar o canal desse cara. Tinha outros no Brasil também que eu gostava bastante de assistir pra entender. Eu comecei a maratonar o tutorial desse cara. Era noites, assim, eu acordava tipo 5 da manhã, já começava a estudar o canal do cara, já abria o N8N, começava a fazer ali teste, pra eu conseguir montar um sistema robusto que eu já tinha vendido pra pessoa que eu ia conseguir Aham. fazer, entendeu? E Caramba. comecei a distorcer o tempo, cara. Comecei a fazer isso. Aí o que acontece? Beleza. Aprendi N8N, né? Levou umas 2 semanas ali intensas ali. Mas mesmo depois dessas 2 semanas, eu continuei dormindo 2, 3 horas por noite para conseguir masterizar o negócio e conseguir implantar coisas mais complexas para outros clientes, porque eu precisava de grana, porque eu já estava todo o FGTS que eu tinha da empresa, eu já tinha ido pro ralo, tá ligado? De pagando conta e tal. Já tinha pego empréstimo já do banco, cara, já tinha pego empréstimo com pessoas, cara, já tava assim. O negócio já, a bola de neve tava começando a ficar cada vez maior, assim, em termos de conta. Beleza. Aprendi no 8N. Aprendi a conectar múltiplos agentes, aprendi a conectar os nós, aprendi a fazer todas as coisas, consegui prestar o serviço, consegui entregar o que eu precisava entregar. E assim, como eu estava estudando muita coisa de N8N, sempre no YouTube, o que que o YouTube fez? Recomendou coisas de N8N, só que ele começou a recomendar coisas de canal Dark com N8N. Falei, cara, maravilhoso, Hum. vamos dar uma olhada aqui, né? Porque, pô, canal Dark, na minha cabeça na época, canal Dark paga pouquinho, até onde eu sabia, porque eu tinha um amigo que tinha um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com 1.400 inscritos, canal Autoridade. Só que ele tá parado já faz bastante tempo. Eu tenho um amigo que tem canal, só que ele, cara, ele fala pra mim que rende 20, US$ 30 por mês. Não é muito dinheiro, mas, pô, se eu tiver vários canais automatizados 100% ali rendendo US$ 20, vai chegar uma hora que vai dar US$ 1.000, vai chegar uma hora que vai dar US$ 2.000 no mês. Então eu falei, pô, aprendi a mexer com N8N. Vamos lá pro canal Dark então. Né? Vou fazer a automação rapidinho enquanto eu tô prestando serviço aqui, deixo vários canais rodando no background ali pra mim, tudo automatizado, não preciso nem colocar a mão mesmo, ele vai rodando automático, sabe? Bem spam mesmo, assim. E eu, enquanto isso, eu vou prestando serviço aqui, vou crescendo o meu faturamento, crescendo o dinheiro que eu preciso de grana. Aí foi nessa época, até uma amiga minha começou a estudar Canal Dark também, é uma amiga que fazia review. Eu acho que ela faz até hoje. Ela começou a ver de Canal Dark. Falei, meu, vamos começar então o Canal Dark, né? Já que você tá animada, vamos animar aí, a gente faz junto, vamos aprendendo e tal. Nessa época eu não conhecia Channels ainda não
o Instagram não entregava ainda anúncio de Canal Dark pra mim, não aparecia recomendação do Channels Cast, nem nada ainda. Era só algumas coisas de automação e começou a aparecer coisa de Canal Dark. E beleza, nessa época eu comecei, e foi nessa época que eu comecei a estudar Canal Dark. Isso foi mais ou menos outubro, já tava em outubro ali, novembro de 2024, ano passado. Nessa época que eu comecei a ver as contas apertadíssimas já, já tava com cartão parcelado, fatura de cartão parcelado, tá? Não façam isso, gente, por favor. Fatura parcelada de cartão, já tava empréstimo, um monte de coisa. Tava tipo, a bola de neve já tava começando a crescer violentamente. E eu comecei a ver conteúdo de canal Dark. E enquanto eu fazia as automações ali, prestando serviço. Beleza. Novembro, entre novembro e dezembro, eu comecei a ver mais coisas de canal Dark. E começou a recomendar pra mim uma galera que fazia um dinheiro alto. E caramba, não sabia que dava pra fazer uma grana assim com canal Dark, né, cara? Tipo, começou um Instagram de um outro player lá que eu olhava e falava, cara, ele pô, louco, 70 mil no mês, velho, 60 mil. Falou, louco, mas isso aqui é muito dinheiro pra Canal Dark. Eu achei que era pouco que dava, cara. Né? Então, e esse cara, ele trabalha com estratégia de múltiplos canais. Então, ele tem, tipo, sei lá, 21 canais monetizados, rendendo um pouquinho cada um, e no final dá 50 mil. E ele tem equipe e tal. Falei, cara, pô, legal. Então, se eu conseguir automatizar o processo e eu conseguir 20 canais, cada canal der US$ 10, sabe? Já comecei a fazer as contas na minha Aham. cabeça já, falando, meu, vai dar bastante dinheiro, cara, vou aprender a automatizar canal Dark então. Então, no final do ano passado, conversando com a minha namorada e tal, eu pensei assim, falei, meu, esse ano, eu até escrevi isso num quadro, né, o quadro de objetivos ali do ano, o quadro de metas. Falei, eu vou postar um vidinho por dia no canal Dark e eu vou, né, ir pra esse lado do canal Dark, estudar um pouquinho do canal Dark enquanto eu vou prestando serviço aqui e vendo até onde vai. Só que, sinceramente, cara, eu não conseguia me enxergar prestando serviço de agentes, vendendo agentes assim por muito tempo. Porque, cara, assim, trabalhar, prestar serviço, você tem que ter muito contato com a pessoa, você tem que ter um tato e tal ali, tipo, e querendo ou não, tem gente que é muito chata, assim, de você lidar, sabe? Tem gente que é muito chata de você falando, cara, eu não sei se eu preciso disso. Eu sei que eu tô, tipo, tendo muita dificuldade financeira, muito problema. Mas, cara, será que eu preciso disso pra tirar minha paz? Eu acho que a minha paz vale mais do que qualquer coisa. Porque, assim, guia, paz, pra mim, ela sempre foi prioridade máxima. Tipo, e paz, ela não é uma coisa situacional. Não é assim, tipo, a situação em que você tá agora, ela te traz paz ou não. Pra mim, a paz é um estado de espírito. Então, assim, eu posso ter paz ou não posso ter paz, independente da situação. É a mesma coisa com felicidade. Eu posso ser feliz independente da situação, ou posso não ser feliz independente da situação, porque a pessoa pode estar na melhor situação do mundo, e ela não tá feliz. É. Ela pode estar alegre, ela pode estar contente, mas feliz ela não tá. Então, eu sempre fui um cara assim que, tipo, independente da situação, eu tava feliz. Porque eu sou feliz, é uma coisa que você é, não é uma coisa que você está. Então, assim, agora a paz, cara, o negócio mexia, sabe? Assim, tipo, eu falo, meu, eu sou um cara de paz, eu tenho paz, só que tinha coisa que mexia demais, assim, com. Sabe, não sei dizer assim, sabe? Aquele incômodo assim de, cara, será que eu preciso estar fazendo isso aqui? Porque não faz muito sentido. Tipo, esse negócio tá tirando minha paz. Pô, eu faço porque eu preciso, mas será que eu preciso de verdade, assim, É. sabe? Então, esse tipo de coisa ele martelava bem na minha cabeça. Então, eu não me via fazendo aquilo por muito tempo. Cara, eu não quero sentir esse incômodo, eu quero ter prazer no trabalho. Eu acho que isso é importante. Então, eu já estava começando a inclinar para querer parar de prestar serviço e procurar outra coisa. E o canal Dark, quando ele surgiu, ele oferecia o pacote completo da alegria e da paz, assim, sabe? Tipo, meu, eu vou trabalhar de casa, beleza, eu já trabalho. Vou trabalhar só fazendo vídeo e postando no YouTube. Não preciso prestar serviço pra ninguém, não preciso dar satisfação pra ninguém, não preciso, sabe, acordar cedo pra resolver BO de ninguém. Eu só faço o vídeo e posto. Cara, muito bom. Excelente. E consigo começar sem investir nada, porque eu não posso investir nada nesse momento. Eu tô muito quebrado mesmo, cara. E assim, eu vi assim, tipo, dentro de casa aqui, né? Que eu moro junto com a minha mulher aqui, com a minha namorada, e a gente sempre conversava bastante. E eu via a aflição dela da situação, sabe? Tipo, meu, a bola de neve tá crescendo, as contas elas estão pesando muito. E eu sempre via a aflição dela, assim, sabe? Tipo, inquieta, ela começou a fazer muito renda extra, assim, pra tentar compensar, assim, sabe? E eu sempre falava pra ela, meu, fica tranquila que vai dar tudo certo. Tipo, vai dar tudo certo, fique em paz, vai, já deu bom. Porque assim, cara, eu acredito, se você for pegar a definição de fé
que é fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê. E o que é o medo? O medo é a dúvida daquilo que você não vê. Então, Boa, assim, boa. cara, pra mim, a fé e o medo, eles são antagônicos entre eles, assim. E não quer dizer que se você tiver um, você não vai ter o outro, né? Certo? Só que na sua vida, você precisa que um seja mais forte do que o outro pra você caminhar, entendeu? Independente, eu falo assim, independente da religião, daquilo que você acredita, a partir do momento que você acredita numa entidade maior, como eu acredito em Deus, aceito Cristo, eu acredito numa entidade maior, eu tenho fé das coisas que eu não consigo ver e por isso eu caminho pra frente. Por quê? Porque eu sei que vai dar certo. A pessoa que tem medo, ela tem dúvida. Aí ela Uhum. trava porque ela tem a incerteza se vai dar certo ou não. E ela não caminha porque ela tem medo. Por que que uma pessoa tem medo do escuro? Porque ela tem dúvida do que tem lá no escuro. Que se vai alguma coisa pegar ela. Então ela não caminha, ela trava, entendeu? Então assim, quer dizer que se eu tiver fé eu não vou ter medo? Não, cara. Só quer dizer que você precisa ter mais fé do que medo. Só isso. Tenha mais fé do que medo. Você vai ter medo e você precisa caminhar. Então tenha mais fé do que medo. Então assim, cara, eu sempre me imaginei tendo bons resultados. Eu sempre me imaginei no alto. Sempre, sempre. Então, tipo, a parada da visualização, sabe? A parada de, tipo, acreditar Napoleão Hill ali falando, não, tenha o objetivo definido e vai pra cima, independente de quanto tempo e tal. Sempre tive isso. E eu tinha certeza, assim como eu tenho ainda, de que as coisas vão virar, vão dar certo, assim, explosivamente. Mesmo que eu não consiga enxergar, mas eu sei que vão dar porque eu visualizo, certo? Até o pastor Júnior Rostirol ali fala que a vista é a pior inimiga da nossa visão, às vezes, porque a gente tá vendo uma situação ruim e a gente não consegue enxergar uma coisa lá na frente. Cara, isso aí sempre me manteve muito firme. Então, assim, cara, eu sempre consegui enxergar, sempre visualizava tendo resultado independente. Cara, tava quase no fundo do poço, as coisas tudo dando errado, velho. Empréstimo, nossa, devendo muito dinheiro. O cartão parcelado, nossa, e não tava conseguindo bancar nada, não tava conseguindo pagar nada, tava um caótico. Mas eu tinha paz dentro de mim porque eu sabia que eu ia dar certo. Eu sabia que as coisas iam virar, entendeu? E eu sempre tentava transmitir isso pra minha mulher, inclusive. Falou, cara, fica tranquila, vai dar tudo certo, só espera um pouquinho mais de tempo que tudo vai dar certo, tudo vai virar. E eu sempre bati bastante nessa tecla. Então, assim, cara, caminhando com fé, visualizando as coisas já acontecendo, já tudo dando certo, eu comecei a mexer no canal Dark. E quando eu comecei a mexer no canal Dark, no final do ano, que eu tinha visto o resultado do cara lá, eu falei, pô, acho que eu vou por esse caminho. Eu comecei em janeiro, desse ano, e eu até falei pra ela, eu falei, meu, aguenta 6 meses, porque eu acho que é mais ou menos essa média que demora pra monetizar um canal, certo? Eu acho que é uns 6 meses pra monetizar um canal. Então, assim, não sei quanto vai dar de dinheiro quando depois que monetizar. Não, eu, sinceramente, eu não tava estudando a fundo, assim, toda a estratégia completa, não conhecia channels, tal, só conhecia o resultado daquele carinha no Instagram lá. E falei, meu, vamos fazer, eu vou fazer a automação, que agora eu conheço, faço a automação, começo a postar no canal Dark ali. Quando eu monetizar, já começa a ajudar, mas, meu, vai demorar uns 6 meses. Tipo, beleza? Se nesses 6 meses a gente precisar, a gente dá um jeito e tal, mas vai demorar uns 6 meses. Tá bom, ela sempre me apoiou muito, cara, eu sou muito grato. Então, assim, cara, e sempre conversando muito com Deus, assim, sabe? Eu até não contei uma parte, quando eu tava mexendo com automação, às vezes batia uma aflição, falando, meu, será que eu tô indo pro caminho certo? Não faz sentido, cara. Eu não consigo me enxergar fazendo isso, né? Vender agentes de IA pros outros, assim, cara, não sei Sim. se eu tô me enxergando fazendo isso por muito tempo. Então eu orava e pedia, Deus, me dá uma luz, né? Um caminho, assim, tipo, me dá um sinal de que eu tô indo pro lado certo, porque eu não tenho certeza. E Deus sempre falou comigo através de pessoas, assim, através de coisas que eu via no Instagram, principalmente, que era o jeito que eu tenho. Eu não sou muito contato, assim, com muita gente aqui na região e tal, porque eu fico mais em casa, assim, e tal, não tenho muita gente próxima, assim. Aí, e eu sigo a galera, assim, sabe? Joel J, Flávio Augusto, sigo esses caras, eu gosto muito, eu só tenho influencers, assim, bons, assim, no meu Instagram, não tem meme, não tem nada. Boa. Aí eu entrei um dia, cara, no Instagram, na hora que eu entrei, depois eu fiz essa oração, na hora eu entrei no Instagram, e a primeira publicação que apareceu foi uma publicação do Joel J falando assim, ó, calma, continua e não enche o saco de ninguém. Falei, nossa, tá aí a resposta. Cara, e nisso, falei, não, beleza, então vou continuar, a resposta é essa, eu vou continuar.
Então vou continuar com a automação, vou continuar fazendo essas coisas. E cara, por saber automação, eu me interessei no canal Dark. Por quê? Eu falei, pô, eu já sei automação, então eu consigo automatizar o canal Dark. E foi aí que cresceu o meu interesse em canal Dark. Então eu consigo ver hoje, depois de ter passado já o tempo, eu consigo ver que tudo foi divinamente conectado até o momento de hoje, sabe? Isso foi muito bacana, assim, sabe? Tipo, eu vi a mão de Deus em todo o tempo, assim, tipo, me guiando. E eu falei, tá, legal. Vou começar o Canadá, vou começar o canal Dark aqui então. Comecei a estudar, falei, meu, como que eu vou começar? Vou criar 5 canais de uma vez, porque esse carinha, ele ensinava multicanais, já, assim, já. Se você criar um canal só, você vai ficar ansioso, então cria 3, 4, 5. Hoje, né, dentro da Channels, eu vejo que não é o melhor caminho, o jeito que eu comecei, mas na época foi o que me ajudou. Eu criei realmente 5 canais, meti 5 canais, assim, ó, 5 idiomas diferentes, pá. Falei, pô, vou criar um canal em inglês, um espanhol, um francês, alemão e coreano, porque eu acho que ninguém tá fazendo coreano, não vou ter concorrência. Cara, criei 5 canais. E era um parto. Assim, eu sabia mexer com edição, porque, né, ao longo do tempo ali fazendo vídeo review, eu aprendi a mexer com edição. Então eu já sabia mexer com edição. Fala, legal, consigo editar um vídeo rápido, consigo fazer o que precisa fazer até relativamente rápido. Vou pegar um nicho aqui que não demande muita edição, tipo, eu não vou pegar um nicho de curiosidades, por exemplo, que precisa de edição, notícias, nem nada. Vou pegar um nicho aqui de espiritualidade, porque na época era o que todo canal no YouTube gratuito recomendava. Ah, começa com espiritualidade, canal bíblico, blá 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 blá. Falei, legal, vou começar aqui em espiritualidade. Comecei junto com esses amigos, então a gente começou lá modelando histórias bíblicas, assim, sabe? Tipo, aqueles canal mais estouradão da Bíblia, assim, canal de milhão, só que a gente não tinha estratégia de modelagem, uma estratégia legal, assim, não, eu vou pegar os canais menores com mais visualização e vou aproveitar o hype deles para fazer um tema similar, para poder navegar ali junto e tal. Não tinha isso. Eu não tinha essa consciência. Eu só olhava assim e falava, tá, o vídeo do cara bateu 3 milhões, vou modelar Uhum. e vai dar bom também, sabe? Então era essa mentalidade. E a gente começou, e a coisa até começou a fluir assim. Só que, cara, eu precisava muito de dinheiro, velho. Tipo, tava muito, eu precisava urgente assim, cara, tava muito. E eu tava fazendo esse canal junto com a minha amiga, o namorado dela. Falei, meu, eu vou criar uns canal por fora aqui também, porque eu, cara, eu preciso colocar, assim, canal Dark, você pode postar infinitamente sem nenhum custo. Agora fala pra mim, Gui, se você jogasse na loteria e o bilhete fosse gratuito, você não ia jogar até ganhar? Direto, com certeza. Cara, foi exatamente isso que eu pensei. Falei, cara, eu tô jogando na loteria e o bilhete é grátis. Eu vou jogar o máximo que eu puder. E comecei a jogar, cara. Comecei a jogar, comecei a fazer vídeo, criei outros canais por fora, além desses que eu tava fazendo junto com meus amigos. Criei tipo 5 canais, comecei a postar. Peguei um nicho de espiritualidade, um subnicho que tava pouco explorado ali, que eu encontrei. Isso eu não sabia, questão de estratégia eu não sabia, mas eu sabia que, tipo, tava uma galera fazendo, tava dando certo. Eu falei, meu, eu vou pra esse nicho. O subnicho não tem problema nenhum eu falar que é um subnicho ali de mensagens divinas, meio parecido com oração e tal. Só que era uma parada um pouco mais específica, que até, tipo, até tava comentando com você, né? Não é um subnicho explosivo, mas é um subnicho que tem um público fiel. E eu não sabia disso na época, mas eu tinha uma noção, por quê? Porque esse carinha que eu segui, ele até falava, meu, o que vai te dar dinheiro é o público recorrente. Falei, cara, legal, faz todo sentido. Se eu tiver um público recorrente sempre assistindo o meu canal, eu vou ter sempre views, então eu vou ter um dinheiro constante. Isso pra mim vai me ajudar muito. Legal, criei o canal. Criei 5 canais, na verdade, né? Comecei a fazer eles. Aí o que que aconteceu? Quando eu comecei a fazer eles demoraram pra rodar um pouquinho. E eu, na minha cabeça, vou demorar 6 meses pra monetizar, então preciso me manter firme. Vou demorar 6 meses, preciso me manter firme. Nesses 6 meses, não sei como eu vou viver minha vida, mas vai dar tudo certo. Só pensava dessa forma. E o canal começou a rodar. Todos eles, na verdade. Acho que só o francês que não tinha começado a rodar. Os outros começaram a rodar. Espanhol rodando, pá, começou a ter lá 10 inscritos, 5 inscritos, sabe? Começou a subir. E o francês não tava rodando também. Tava parado, o inglês também não tava rodando. Os outros começou a rodar. Aí o alemão começou a dar, tipo, 10 inscritos por dia. Começou a rodar os vídeos, começou a dar 10 inscritos por dia. Assim, demorou, sei lá, 4, 5 dias pra começar a rodar os canais. E eu assisti. Hoje em dia eu vejo que começou rápido até. Começou a rodar rápido. Então, beleza. Cara, quando começou a rodar, eu comecei a fazer conta na minha cabeça. Pô, 10 inscritos por dia? Se eu tiver 10 inscritos por dia, significa que em 100 dias eu vou ter 1.000 inscritos. Então, mais ou menos 3 meses. Pô, vou monetizar na metade do tempo que eu achei que ia monetizar. Aham. Certo? Cara,
Aí eu comecei a fazer, fui fazendo 5, postando, e todo dia eu ia lá e tirava print do quanto tava no dia anterior de inscrito e quanto tava hoje pra saber quanto tava crescendo, sabe? Pra poder criar essa estatística. E eu fui Aham. fazendo assim. Cara, de repente o francês começou a rodar e começou a rodar bastante. Começou a rodar, 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 rodar. Eu falei, caraca, isso aqui tá rodando muito. Começou a rodar, rodar, rodar. 30 dias depois, bateu as métricas de monetização. Na verdade, minto, foi 25 dias depois ele bateu a métrica de monetização. Aí eu Olha aí. fui pedir a monetização, foi recusada por conteúdo repetitivo, mas nessa época eu já sabia que isso poderia acontecer. Eu já sabia o que que eu tinha que fazer também. Então essa parte não me pegou assim como pega algumas pessoas, pra mim foi tranquilo. Fiz, o vídeo liberou, quer dizer, o YouTube aceitou a contestação, né? O canal monetizou, cara. Eu comecei dia 25/7 e o primeiro canal foi monetizado. 25/7 não, brinco. É o 25/1. E o primeiro canal, que foi o francês, monetizou dia 25/2, exatamente 30 dias depois. Falei, cara, animal. Animal. E os outros já estavam ali batendo na trave, cara. Então o alemão já tava quase monetizando, espanhol já tava quase monetizando, coreano já tava subindo ali. Falei, caraca, mano. E o inglês tava meio paradão. Falei, nossa, mano, eu vou monetizar todos. Isso em abril. Abril não, desculpa, isso em janeiro, né? Monetizou em fevereiro, no finalzinho. Aí tanto que o de AdSense aquele mês formou US$ 20 ali, que deu 5 dias do francês. Tava bem Aham. fraquinho ainda na época, bem pouquinho mesmo. Aí no mês seguinte, em março, monetizou o alemão, monetizou o coreano e monetizou o espanhol. Falei, caraca, monetizei, eu vou criar mais, velho. Eu fui lá, criei polonês e italiano. E comecei a postar, sabe? Mesma coisa. Porque assim, o que que eu fazia na época? Só pra deixar claro aqui, até falando um pouquinho da minha produção, a gente pode explorar isso depois, Boa, mas boa. Vambora. eu comecei no canal Dark, eu criei vários canais, e o que que eu fiz? Eu criei uma automação na N8N, onde eu pegava um tema que eu colocava lá no Google Sheets, então a automação ela puxa do Google Sheets e ela manda esse tema para o agente faz o gancho do roteiro, manda para um outro agente que faz o corpo do roteiro, e depois vem um outro agente que amplifica isso, porque os dois sozinhos ali eles não geram muito caracteres. Esse terceiro, ele amplifica isso até o tanto mais ou menos que eu quero. Então deixa o roteiro ali com 30 minutos, 35. E o que que eu fazia nessa época? Eu criava esse roteiro e eu criei vários agentes conectados que traduziam. Então, por exemplo, o primeiro agente ele traduz para o inglês, o segundo agente para o espanhol, o terceiro agente para o coreano. Então, assim, eu dava um play na automação, ele criava o roteiro, traduzia em todos os idiomas e saía depois lá com 5 minutos depois já tava todos os roteiros traduzidos. Fala, cara, se com 5 canais eu demoro isso, que eu acho que hoje o gargalo da operação geralmente é roteiro, eu vou criar mais? Então eu vou criar porque o gargalo pra mim já tá resolvido. Eu vou criar mais canais Uhum. porque o resto é edição ali. Cara, nessa época eu não sabia ainda, né, sobre máscara, eu não sabia nada disso. Eu sempre usava as mesmas imagens pra todos os canais, usava o mesmo vídeo, só mudava a narração e tal. Cara, correndo um risco do caramba. É. Mas toquei o barco, foi assim. Aí beleza, eu comecei a fazer o polonês, monetizei o polonês. E o italiano, ele não rodava. Quando eu tava quase desistindo dele, eu já tinha postado ali 31 vídeos e ele tava com, sei lá, 19 inscritos. De repente ele começou a rodar e monetizou em 3 dias depois. Falei, É caraca, isso. velho, muito bom, velho. Monetizei o italiano também. Vou criar mais? Aí isso eu já tava com 7 canais. Aí eu fui e criei mais dois. Criei romeno e criei em norueguês. O norueguês não rodou nunca, não tinha público, sabe? Mas o romeno, ele começou a rodar também, cara. Aí foi e monetizou também. Falei, nossa, cara, eu monetizei, eu tô com um monte de canal monetizado aqui, tipo, todos rendendo assim, você ia ver o rendimento, é tipo US$ 10 por dia, sabe? 10, US$ 12 por dia. Falou, tá, mas cara, eu já tô monetizado, É, US$ 12 por dia é. em 6, 7 canais, né? Em 7 canais ali já dá. Pô, já dá US$ 84 vezes 30, já sabe? Já, então É, já, pô, já vai isso. me aliviar um pouco ali, cara, graças a Deus, sabe? Já tava feliz, já tinha pedido a carta do PIN, demorou 30 dias pra chegar, já tava tudo certo. Beleza. E nesse meio tempo, né, enquanto eu fazia canais, eu comecei a fazer e-books também pra vender, aumentar a renda, pá, comecei a postar e tal. Legal. 7 canais monetizados. Aí eu fui e criei mais dois. Criei em outros dois idiomas, assim. Cara, um deles monetizou em, tipo, 8 dias. Falei, nossa, cara, agora eu Caraca, peguei o o jeito do jogo, tá menino ligado? pegou o gosto de monetizar canal e monetizar rápido, né? Cara, delícia. Foi bem assim. Eu fui mais 2 canais, monetizei, pá, 9 canais. Aí depois eu vi que esse que monetizou em 8 dias, eu fui e criei outro, mesmo idioma, outro canal, monetizou em 8 dias também, cara, mais ou menos. Falei, nossa,
Isso aqui é muito bom, cara. Só que o RPM é ridículo, assim, é muito baixo. Tanto que ele nem roda muito bem, assim. Tanto que eu não faria outro hoje. Mas, cara, aí, e nisso, eu só fazia a automação do roteiro porcamente desse jeito. A parte de edição, eu cheguei a usar o CapCut, só que eu falei, meu, eu tô com muito canal. E cada vídeo que eu abro um CapCut, eu levo 5 minutos pra gerar uma legenda automática e demoro mais 30 pra exportar. Isso aqui tá tomando E muito tempo de produção, cara. isso. O Fala aí que que eu como é que você preciso resolveu fazer? esse problema aí. Cara, então, eu comecei a procurar na internet, né? Eu falei, meu, eu pesquisava assim, tipo, programas de edição de vídeo que exportam mais de um vídeo ao mesmo tempo. Tipo, eu precisava disso, eu precisava que exportasse mais de um vídeo ao mesmo tempo, que já resolveria meu problema pra não ter que ficar exportando um por um. Aí eu comecei, eu vi o DaVinci alguma coisa, nem lembro o nome do software, DaVinci mas é um Resolve, acho. software, e se você tinha, você não tinha uma mensalidade, ele não funciona na base da mensalidade, você tem que comprar com um pagamento único, se eu não me engano era US$ 190, alguma coisa assim, e falei, cara, não tenho condição de fazer isso, vou procurar outro. Comecei a caçar e eu vi que a Adobe, eu já usava o Photoshop, né? Quando eu tava fazendo design para minha mulher lá das caixinhas, eu usava Photoshop. Então eu tinha o Adobe contratado, o Adobe Creative Cloud. Minto, eu tinha só o Photoshop. Mas eu sabia que tinha um software da Adobe, um pacote da Adobe ali que liberava todos os programas, né? Eu pagava um pouquinho mais ali. Beleza. Aí eu vi que a Adobe, quando você usa o Premiere Pro junto com o Media Encoder, você consegue essa combinação de fazer fila de download. Falei, meu, isso aqui vai me ajudar muito porque eu consigo editar os vídeos do dia seguinte, por exemplo, que eu não faço backlog, faço backlog de temas, mas não faço backlog de vídeos prontos. Então, eu Certo. tenho vários temas prontos, mas os vídeos eu vou fazendo sempre pro dia seguinte. Aí eu falei, tá, eu faço os vídeos e deixo exportando durante a noite. Aí o Media Encoder tem até uma opção lá, tipo, desligar o computador ao terminar, sabe? Então eu deixava Olha. aquela opçãozinha ligada ali, ele terminava o download e desligava o meu PC. Eu falo, cara, perfeito isso aqui, que eu consigo editar os vídeos e consigo deixar baixando, daí no outro dia eu só subo, né? Só faço o upload. E eu comecei a fazer isso, cara. Eu fui lá, contratei o Adobe, esse Creative Cloud, né? Comecei a mexer no Premiere Pro. Eu vi que o Premiere Pro, ele tem uma curvinha de aprendizado um pouquinho chata, só que, meu, eu já tava calejado, cara. Meu, noite sem dormir, aprendendo N8N do zero, eu falei, meu, esse Premiere Pro aqui eu como com açúcar, sabe? Muito A tranquilo. intensidade distorce o tempo, não é isso? Exato, cara. Eu comecei a estudar o Premiere Pro ali, peguei, tipo, 2 dias intensos ali, porque o Premiere Pro, né, se a galera tiver dúvida, o Premiere Pro, ele não é prontinho igual o CapCut, ele não vai ter os efeitos prontos, ele não tem as transições prontas, ele não tem aquelas animações de imagem que você coloca pra passar de uma imagem pra outra, assim, sabe? Aquele pêndulo e tal, ele não tem nada disso pronto, você tem que fazer. Lógico, tem presets que você consegue comprar ou baixar da internet que já vão ajudar, beleza? Só que, cara, ele funciona com camadas, né? Com layers ali. Então, se você vai colocar uma transição, você não consegue encaixar uma transiçãozinha entre uma imagem e outra. Você tem que colocar um layer, ajustar entre uma imagem e outra ali em cima, numa camada de cima, e jogar o preset ali pra funcionar, entendeu? Então é uma coisinha um pouquinho mais chata. Só que eu pensei, pô, é chato, mas eu vou ter que fazer uma vez, porque eu uso template. Se eu tiver o template pronto, qual que é a vantagem do Premiere Pro? Que eu amo isso nele. Você clica com o botão direito no template e tá lá, gerar sequência do vídeo. E essa sequência do vídeo é como se ele só juntasse todo aquele template em um bloquinho só, em um vídeo novo. Entendeu? Então, basicamente, eu tinha ali todo o vídeo pronto em um único bloco e só jogo o áudio. E ajusto ali, se precisar, né, e tal. Só jogo o áudio. Cara, isso vai me economizar muito tempo. Aí o que que eu descobri também? Que o Premiere Pro você consegue abrir mais de um vídeo ao mesmo tempo. Ele abre como se fossem abas da internet, assim, sabe? Abas no navegador da internet. Então você consegue abrir vários, assim. Falei, meu Deus, eu consigo editar todos os vídeos de uma vez só e baixar todos os vídeos de uma vez só. Isso aqui vai salvar horas e horas e horas do meu dia. Eu consigo criar mais canal. Já tava pensando desse jeito. E, cara, e foi assim que eu resolvi uma das minhas maiores dores, que era a parte de edição em volume de canal, que eu tinha muito canal. Aquele esquema, né? Vários canais rendendo um pouquinho, só que tava tomando muito tempo fazer isso pelo CapCut um por um. Quando eu fiz o Premiere Pro, que eu consegui ajustar isso, eu consegui otimizar muito, cara.
o meu tempo de produção, muito mesmo, porque roteiro já estava automatizado. E agora a parte de edição, que era também uma dor, tá praticamente ali tudo prontinho com template assim, separado, eu consigo editar todos de uma vez e baixar todos de uma vez. Isso aqui tá lindo de ver, tá lindo, eu consigo mexer isso aqui tranquilo. E foi assim, cara, eu fui crescendo em volume de canal. Nesse meio tempo, enquanto eu tava monetizando os canais, eu fiz e-book em todos os idiomas, coloquei pra vender todos os idiomas e vende em todos os idiomas, cara. Todos os idiomas que eu fiz, eu vendo. E assim, é o mesmo produto, só traduzido no idioma. Tem gente que no polonês compra, aí a Hotmart eu acho que indica os outros produtos, a pessoa compra o mesmo e-book em 3, 4 idiomas diferentes, mesmo sabendo que é o Que mesmo. isso? Ela Olha compra só. assim, eu falo, meu Deus, esse cara sozinho aqui me deu tipo US$ 50 aqui, só comprando e-book de outros idiomas que não é o dele, cara, que loucura. E você vê que acontece, e não tem reembolso assim, sabe? É uma coisa muito louca. É, a gente até pode explorar essa parte um pouquinho mais depois com mais profundidade. Quanto é que você Aí, fez aí no cara, último mês só vendendo e-book, meu amigo? US$ 1.200, cara, vendendo Coisa e-book nesse canal, boa. né? Foi bom demais. É o que que acontece? Beleza, resolvi algumas dores, mas eu tinha uma dor muito latente no meu coraçãozinho, que era, cara, eu tô vendo muito canal explosivo, assim, os caras fazem $100, os caras fazem o que os meus 10 canais fazem, os 10 canais, na verdade eram 7 na época que eu pensei isso, os caras fazem com um canal que eu faço no 7, às vezes até mais do que eu faço no 7. Pô, eu preciso aumentar as views no meu canal, não sei o que fazer, preciso de conhecimento. E comecei a pesquisar. E nessa época eu já tinha começado a ver os Channels Cast, cara. Eu gostava bastante, assim, das histórias e tal. Cara, fui vendo várias, assim. Eu sempre fui bastante consumidor desse tipo de coisa, assim, sabe? De podcasts com entrevistas com alunos, com pessoas de resultado. Sempre gostei muito disso, desde a época do Google Ads. E eu comecei a assistir os Channels Cast, assim, cara. Falei, pô, muito legal, cara, essa galera aqui. E eu tenho uma amiga que ela é do clube. E eu até conversava com ela e tal, daí ela falava, meu, é legal. Não sei se o clube serviria pra você, mas eu acho que as mentorias mais avançadas seriam legal, como você já tem conhecimento, né? Falei, pô, vou entrar no Gold então. Já quero meter os dois pés na porta. Aí eu já tava, né, com o coração mexido ali por causa do Channels Cast, né, a galera, falei, mano, gostei dessa galera. Não conhecia o Cassiano, não tinha nem visto o Cassiano, só Channels, assim, e a época que eu comecei a assistir, eu já era você o host. Eu já tava gostando ali do conteúdo, da galera tal, da energia, da vibração. Falei, cara, da hora demais. Eu acho que eu vou tentar entrar nesse negócio aqui. Quero entrar numa parada mais avançada. Vou tentar entrar no Gold. Aí eu fui, conversei com o time ali do link, né, que fica lá, conversei com o pessoal. Na hora que o carinha mandou o link, eu falei, putz, não consigo agora. Não tem como, cara, calma. Aí eu fui, troquei uma. O Cassiano abriu live. Isso foi em final de abril, se eu não me engano, começo de maio. Cassiano abriu uma live no Instagram, assim, descontraído, pá, e abriu uma mentoria. Eu não lembro o nome da mentoria agora, cara. É o nome da parada, assim. Aí eu comecei a conversar com o Cassiano. Eu mandei no grupo assim, ó, vou entrar no Legacy. Eu vou entrar no Legacy, não, vou entrar no Gold. Deu o Cassiano, bah, bora! Vamos, entra lá, tal, vai ser muito bom. Sabe, tipo, daquela energia top do Cassiano, assim, falando, putz, cara, que da hora. Aí eu fui, chamei ele no direct, daí eu falei, putz, cara, eu acho que eu não vou conseguir entrar no Gold agora, porque apesar de eu ter 7 canal monetizado, eles não rendem tanto, né? Tipo, a visualização é baixa. Inclusive, essa é uma dor que eu tenho de como aumentar minhas views pra eu ganhar mais dinheiro. Daí ele falou, cara, então entra no Legacy. Pô, é o nosso meio termo ali. Falei, putz, acho que eu É. vou entrar no Legacy então. Eu peguei e entrei, cara, direto no Legacy, sim. Cassiano mandou o link pra mim lá, pá, já entrei. Cara, que lugar excelente. Que lugar maravilhoso de estar, cara. Velho, eu entrei no Legacy assim e falei, tá, eu tenho um objetivo aqui primário, que é como aumentar as views no meu canal. Por quê? Nessa época eu tinha 7 canais monetizados, todos rendendo ali, tipo, sei lá, $20 por dia, menos um, que era o espanhol. O espanhol, ele tava rendendo, tipo, 50 centavos de dólar, 70. Ele não tava tendo visualização, tava morto o canal. Eu acho que foi um ou dois vídeos que bombaram, trouxeram gente pro canal, mas, cara, morreu, flopou. Falei, tá, eu vou perguntar pro suporte no grupo, vou explorar essa parte aí, porque nos Channelcast todo mundo fala bem do suporte, eu quero explorar esse suporte super bom aí, cara. Vamos lá. E beleza. Cara, aí as coisas começaram a ficar muito loucas, assim, porque eu entrei no suporte, aí eu comecei a explicar minha situação lá, aí tá o Bruno e a Luana lá, cara, muito gente boa, cara, eu gosto muito deles. Boa. Expliquei minha situação lá, eu tenho vários canais aqui, só que os canais não têm muita visualização, o meu processo eu faço automação aqui e tal, mas o meu processo é desse jeito e tal. Expliquei lá. Aí o Brunão chegou e falou, cara,
não recomendo você só traduzir os roteiros, que é o que eu fazia até então. Eu tava literalmente só traduzindo e tava literalmente usando o mesmo template para todos os canais. Então continuava as mesmas imagens, mesmo tudo. Falou, isso aí você pode acabar caindo nos seus canais e tal, pá. Eu falei, cara, beleza, primeiro insight, vou individualizar esse trem. Aí o que que eu fiz? Mexi na automação. Aí em vez de ter um agente para fazer o gancho, um agente para fazer o corpo, um agente para amplificar o texto e vários para traduzir, eu criei um para cada um. Então, ou seja, eu tenho uma equipe de roteiro específica para o idioma agora. Olha só que chique. Então, eu criei um agente de roteiro que faz o espanhol, o gancho do espanhol, o corpo do espanhol, traduz o espanhol. Vai pro próximo, faz o gancho do alemão e assim por diante, cara. Eu individualizei isso. Fala, beleza, primeiro passo, porque eu consigo individualizar melhor os temas agora, porque cada um ali é específico. O que que isso me permite? Me permite usar esse mesmo tema em outro, com o mesmo subnicho, com outros ângulos, certo? Uhum. De Isso. visão, outros Ok. micronichos e tal, porque isso existe muito. Boa. E foi aí que eu monetizei mais 3 canal, cara, com esse insight, tá ligado? Eu passei pros 10, falei, cara, isso aqui foi um insight Um que veio lá de insight fez dentro. monetizar mais 3 canais. E de novo Mais em três tempo canais. recorde aí. Cara, 8 dias. Por quê? Porque eu tava pegando temas bons. Eu entrei lá na. Quando. Assim, eu tava. Até então, antes de entrar na Channels, eu criava meus temas. Eu não fazia modelagem. A única coisa que eu fiz modelagem foi do estilo do roteiro. Assim, eu falei. Eu peguei um canal lá que tava estourado no meu subnicho. Fiz o estilo do roteiro, dei as instruções pro meu agente criar o roteiro daquela forma. Falo, meu, como que o cara começa o gancho aqui? Ele começa falando dessa forma, ele começa não tem intro, não tem nada, ele começa desse jeito, eu quero que o meu agente replique isso. Então eu ia lá, copiava o roteiro da pessoa, mandava, colocava no Grok lá, falava, cara, me dê exatamente a estrutura desse gancho. Aí ele me dava a estrutura, eu pegava isso, ia lá no chat GPT, naquele prompt engineer, Certo. que já fica a dica pra galera, entrava no prompt engineer, falava, eu quero um agente de IA que me faça isso. Ele ia lá, criava o prompt pra mim, copiava, colocava no meu agente de roteiro lá e testava. Fala, pô, ficou bom? Não. Eu ia lá, copiava o output do que o agente gerou, voltava no prompt engineer e falava, ó, ficou ruim, cara, ele gerou isso aqui, eu preciso que seja assado. Ele ia lá, beleza, vamos ajustar. Aí ele ajustava, eu testava. E ficava nisso até sair o roteiro que eu queria, com um gancho igual do cara lá, parecido. Mas, cara, perfeito, é isso que eu quero. Criei o agente de roteiro, do gancho, né? Aí pro corpo, eu acho que o corpo ele é um pouquinho menos, né? Muito cuidado com o que eu vou falar, mas um pouquinho menos importante do que o gancho, porque o corpo você tem uma maior flexibilidade. Então, assim, por exemplo, você pode criar um canal que o corpo vai ser um storytelling. Você pode criar um corpo onde vai ser uma jornada do herói. Você pode criar um corpo onde vão ser passos explicativos do que você precisa fazer, sabe? Então tem várias formas de você construir o corpo, mas o roteiro, o gancho eu sinto que é um pouquinho sagrado, assim, nessa parte, né? Quanto mais próximo da referência você fizer, melhor. O corpo é um pouquinho mais flexível. Então eu fui e fiz o corpo. Então eu estruturei o meu roteiro baseado na referência Uhum. e ficou legal, cara. Começou a ter uma retenção legal, teve uma retenção ali ok, sabe? E as thumbs também eu fiz muito baseado na referência. Então, isso eu tinha uma noção, até antes de entrar na Channels mesmo, só com conteúdo gratuito ali, eu tinha uma noção que eu tinha que modelar algumas coisas pra dar certo. Até pelo Facebook também, o pessoal falava muito, tem que modelar oferta, tem que modelar criativo, porque você não inventa nada, você modela o que tá dando certo, adapta pro seu estilo e manda bala, que é o caminho mais curto. Legal, então eu já tinha essa consciência. Comecei a modelar a thumb do cara, beleza. Mesmo estilo ali, sabe? Mesma cor do fundo, mesmo estilo de letra e tal, só adaptava ali para minha imagem, para minha fonte, daquela forma. Então eu fazia isso aí. Então, cara, eu comecei a ajustar os roteiros. Falei, meu, se eu consigo individualizar o tema, se eu consigo individualizar o agente do roteiro, se eu consigo individualizar, eu posso pegar o mesmo tema e mudar o ângulo. Então, por exemplo, se eu faço uma mensagem cristã, eu posso pegar o mesmo tema e jogar pro muçulmano, tá ligado? Tipo, são coisas totalmente diferentes, mas que você consegue ângulos de visões diferentes, mas com o mesmo tema funciona, Deixa eu ver se entendeu? eu entendi. Daí veio mais um canal em árabe. Cara, aí a gente foi fazendo isso aí, né? Aí eu comecei a ajustar, porque assim, tipo, cara, é muito fácil falar, tipo, a mensagem cristã no meu gancho, eu posso falar, tá, adapte para uma mensagem, sei lá, budista. Eu Uhum. consigo pegar o mesmo tema, tipo, prosperidade vai vir. Se você vai pro cristianismo, você fala, tipo, Deus disse que a prosperidade vai vir para sua vida. Você vai pro budismo,
Fala, tipo, o Dharma mandou uma mensagem que o seu interior vai gerar prosperidade. Você joga pro muçulmano, Allah falou que os prosperidade, sabe? Então você consegue usar o mesmo tema com ângulos diferentes e, assim, atingir públicos mais amplos. E eu, na hora que eu vi isso aí, eu falei, cara, vou fazer isso aí. Tipo, posso fazer de lei da atração, posso fazer o que quiser, sabe? Dá pra adaptar de qualquer forma. Por quê? Porque eu individualizei os meus roteiros, eu individualizei meu tema, tudo com automação, cara. Se eu, às vezes eu recomendo a galera, falo, meu, tenta dar uma estudadinha ali, meia hora por dia em N2N que vai ajudar muito a sua Boa, vida. boa. Mas, então, e nisso, isso foi, cara, primeiro dia de grupo da Channels, foi a primeira coisa que eu perguntei, já tomei essa, eu falei, meu Deus, eu vou aplicar isso pra ontem, já comecei, já ajustei tudo. Cara, isso me deu um insight muito bom. Aí o que eu fui? Comecei a assistir as aulas, né? Comecei a assistir as aulas e parei na aula da Hannah lá de modelagem. Falei, meu Deus, eu não modelo nada. A única coisa que eu faço é criar meus temas. Eu já aplicava a estratégia Momentum sem saber, assim, Uhum. meio por cima, né? Aquela estratégia tipo, você vê os seus maiores vídeos e você modelar ideias dos seus próprios vídeos para trazer coisas que o seu público já gosta. Eu já aplicava isso de uma certa forma, não tão específica, mas aplicava. E quando eu comecei a ver a aula de modelagem da Hannah, falei, meu, isso aqui é loucura. Eu vou tentar aplicar esse trem aqui. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a aplicar, comecei a aplicar, comecei a aplicar, comecei a caçar temas ali e tal. E enquanto eu estudava e fazia os testes, saiu uma aula, uma call ao vivo, né? Que o Legacy tem a call ao vivo ali mensal. Uma call ao vivo que o tema era canal flopado, o que fazer? Falei, cara, isso aqui é pra mim. Isso aqui é pra mim, esse vídeo é pra mim. Vamos lá. Entrei na call e comecei a ouvir. Cara, na hora que eu ouvi que o canal flopado, se o problema, se você não cagou a saúde do canal, o problema tá no tema que é ruim, falei, meu Deus, eu não tô trazendo tema bom pro meu canal no espanhol, por isso que tá morto aquele negócio, cara. Eu vou tentar trazer tema melhor. Comecei a aplicar a aula de modelagem da Hannah, comecei lá, pá, 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 pá. Comecei a aplicar os temas que estavam em alta, eu não fazia isso, cara, não fazia. Até então eu não Nossa. fazia. Cara, eu comecei a aplicar aquele trem, praticamente dobrou meu faturamento. Aí o bagulho O explodiu, canal aí explode. Cara, o canal em espanhol, ele rendia 50 centavos de dólar por dia. Ele começou a render 60 dólares, começou a render 50, 60, 70, assim, ó, porque ele ressuscitou, cara, ele voltou das cinzas, assim, ó. É Por quê? incrível. Por causa da aula de canal flopado, os caras falaram, canal flopado, cara. Porque no meu coração, a gente começa por fora, assim, a gente começa a ouvir várias coisas, né? Ah, você tomou Shadowban, você tá fazendo muito canal, daí o YouTube entende como spam, te dá Shadowban e você não consegue crescer nada. Eu falei, meu Deus, será que eu tomei Shadowban, cara? Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei no grupo também. Falei, meu, será que eu tomei Shadowban? E os caras falaram, cara, esse negócio nem existe, velho. Esquece. Sabe, assim, É tipo, mito. nossa, cara. Aí, daí eu falei, meu, pensei que eu tava com Shadowban, se não existe é pira da minha cabeça, então eu só preciso definir um tema bom. E, cara, e foi exatamente isso. Comecei a colocar os temas modelando, né? Comecei a colocar temas bons. De repente explodiu, velho. Tipo, começou a aparecer, começou a ter muita visualização no espanhol. Hoje é o meu em termos de inscrito, é o meu segundo maior canal em termos de inscrito. Passou o francês, que já tava lá no pódio fazia bastante tempo. Boa. Nossa, e cara, começou a render bastante. Hoje é um dos meus canais mais queridinhos, assim, sabe? Teve vários insights ali que eu fui aplicando nele, além do tema, né? A parte da persona e tal, e pá, de ter uma identidade um pouquinho maior ali no canal. Mas essa parte de, tipo, o canal tá morto, não é por, se você não estragou a saúde, você precisa escolher temas melhores. Eu peguei e comecei a fuçar temas melhores ali, baseado na aula da Hannah. Cara, começou a dar certo. E o que aconteceu? Eu modelava o tema e jogava para todos os idiomas. Por quê? Eu tinha percebido que eram poucas as vezes que um tema, eu sei que tem adaptação de idioma, cultura, país, etc, etc, mas eu percebi que eram poucas as vezes que um idioma flopava e o outro dava certo. Geralmente, quando flopa, flopa em todos. Quando dá certo em todos. Eu comecei a perceber isso. É lógico que tem as exceções, né? Às vezes flop em um, tal, etc. Mas eu comecei a perceber isso. Então, o que que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que quando eu trazia temas bons, eu sempre modelei do inglês, tá? A partir do inglês. Então, eu pegava o inglês, jogava o tema lá, expandia aquele tema para todos os idiomas e começava a dar bom em todos. Pegava um tema bombado no inglês, jogava para os outros e dava bom em todos. Cara, isso aí dobrou o faturamento. Dobrou o faturamento. E, cara, tudo isso com as dicas que eu peguei ali
da Channels. Então, assim, cara, meu objetivo, quando eu entrei na Channels, no Legacy, né, eu falei, cara, eu vou com o objetivo do quê? De aumentar minhas visualizações, porque eu quero ganhar mais dinheiro com os canais que eu tenho. Cara, isso eu consegui isso aí, tipo, no primeiro mês. Então, assim, valeu muito a pena, assim, sabe? Eu achei muito legal isso. E, cara, o suporte é maravilhoso, assim, troca ideia com o pessoal lá, muito gente boa, cara. Muita gente boa. Tem muito insight que eu pego da dúvida dos outros, sabe? Então eu fico lá na sala de tira dúvidas. Alguém pergunta uma coisa e eu falo, cara, interessante isso aí, eu não sei, né? Daí a pessoa vai lá e responde e fala, caraca, verdade, não tinha pensado nisso. Eu vou lá, aplico no meu canal. Então eu sempre fico muito atento, assim, sabe? E eu tinha aquele objetivo de entrar no Gold depois, né? Porque o objetivo inicial, na verdade, era entrar no Gold. É que eu não É. consegui por causa do custo ali. Falei, mano, não consigo agora, cara. Cara, quando o meu faturamento dobrou desse jeito, a primeira coisa que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz. Troquei ideia com o Cassiano lá. Cassiano, você vai ser muito bem-vindo, cara. Vamos lá, pá. Mandou o link pra mim e já entrei, cara. Primeira coisa que eu fiz. Já entrei no Gold e, cara, a energia lá é outra. Galera, muito gente boa. Putz, tô curtindo demais, cara. Curtindo demais. Sim, eu acabei entrando no ecossistema, assim, da Channels, assim, cara, e defendo. Tipo, por mais que eu tenha vários canais, eu sei que pra iniciante é muito complicado você ter muitos canais ao mesmo tempo, porque você não sabe direito fazer as coisas, então você não sabe como aplicar e tal. Eu entrei porque na minha cabeça eu tinha, pô, eu consigo automatizar a parte que é mais gargalo aqui, então eu consigo ter muitos. Mas mesmo assim, se eu tivesse começando hoje, talvez eu não teria feito isso. Talvez eu teria começado com menos e focado muito, colocado muito mais energia neles, assim, sabe? E, cara, a história minha com a Channels e toda a minha história é essa aí, cara. Tipo, eu acho que foi um caminho, assim, muito, muito guiado por Deus, assim, cara, até hoje, assim, sabe? Igual eu falei, eu consigo ver divinamente os pontos sendo ligados, assim. Então, tipo, é isso aí, cara. Boa, boa, gostei de saber a sua história. A sua história, ela paralela, ela se confunde, ela se mescla com a da Channels, né? Você sempre autodidata, aí né, sempre correndo atrás, tanto você quanto a sua namorada, né, sua esposa. É Aham. um canal que tem uma mentalidade parecida, né? Aí você, eu gostei da parte que você falou também de sobre fé, né? De você sempre falar para ela no momento mais crítico aí, não, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Gostei da frase que você disse. Eu gostei de algumas frases que você disse, eu até anotei porque eu não sou bobo, todo convidado tem o meu caderninho aqui. A frase, por exemplo, intensidade distorce o tempo, achei muito interessante. A frase da que a fé é a certeza do que não a gente não vê, né? A frase, ok, até conhecida, mas o complemento que você Uhum. bota nela e o medo, né? É a dúvida do que a gente não vê, gostei também. Eu também gostei da frase do bilhete premiado da loteria, né? Que você Aham. no YouTube você está jogando na loteria e o bilhete é grátis, né? 0800. Então, Exato, por que não, né? Você não tem muito de gasto ali. Quando tem o gasto, é pouco. É mais assim, você exato. investir numa ferramenta ou tal. Gostei até das ferramentas que você trouxe pra gente. Quer dizer, você já tem um know-how, né? Um background, um conhecimento aí pregresso de automação, né? Você falou o Uhum. NHN, então você consegue automatizar. Aqui você foi autodidata, correu atrás, né, para aprender. Então você hoje consegue até automatizar roteiro, narração. Entra na Channels e você melhora, né, essa automatização. Você acaba deixando exclusivo para cada canal. Você acaba que você não usa o CapCut para tradução, você usa o Premiere, né? Porque você percebe que com o Premiere você consegue fazer os seus 10 vídeos por dia, que é até mais, né? Até mais É, vídeos. até São mais, quantos vídeos até, por dia? exatamente. Na verdade são 14. Eu tenho 10 canais 14. monetizados, mas eu tenho mais 4 canais que não estão monetizados que eu tô fazendo eles. Boa. Justamente abordando isso que eu falei de um mesmo tema com ângulos diferentes, atingindo públicos diferentes. Então eu tô fazendo os testes aí, um deles, inclusive, e todos eles, assim, espanhol e inglês, não faço mais nos outros idiomas, Boa, foco boa. nos idiomas maiores, por quê? Porque eu não sabia, quando eu comecei, eu não sabia que o RPM também tinha vínculo com o idioma. Então eu criei vários idiomas. Eu não criei em português porque eu sabia que pagava pouco, mas eu criei em vários outros idiomas. Não sabia que assim, tipo, o inglês paga mais, o espanhol paga mais, o alemão paga mais. Eu não sabia disso. Eu só criei. Então, assim, hoje, como eu sei, eu vejo o RPM, por exemplo, do canal do alemão, eu falo, meu Deus, cara, isso aqui é muito mais do que os outros. É maior Uhum. até do que o canal do espanhol. Só que o público é menor. É. Então, assim, só crio canal em espanhol, inglês e alemão agora. Então, Boa, assim, boa. os testes que eu tô fazendo é no inglês e no alemão, é no inglês e no espanhol. Então, assim, o tanto que dois deles já estão rodando bem, assim, logo, logo mais dois monetizados aí pra, Com, pra, cer-
o grupo. Pra conta, não, com certeza. E eu achei muito interessante, né, que você já de início já começa com a fé, com a certeza de que vai dar certo, e você vai monetizando o canal um atrás do outro. Acho que o canal que mais demorou aí foi 30 dias para monetizar, né? Foi. Os outros em menos tempo você consegue levar. Você entende o jogo, né? Você mesmo que, beleza, você fala antes de entrar lá, antes de entrar no Legacy, né? Muita coisa que eu ainda não conhecia, que na primeira semana já mudou meu jogo, mas você antes acabou entendendo, mesmo que empiricamente, né, por tentativa e erro, o jogo. Tanto que você já tinha canais monetizados antes de entrar Uhum. na Channels e agora você lapidou o seu processo. Eu só queria saber duas coisas mais sobre esses seus canais, sobre essa sua rede de canais, que é o seguinte. Aham. Você falou pra gente, atua no nicho de espiritualidade, né? Eu queria saber duas coisas que não ficou claro para mim, que é a minutagem média desses seus vídeos e a frequência. Você posta então todo dia em todos os canais? Todo dia em todos os canais, cara. Todo dia. Eu vou até explicar um pouquinho como é o processo aqui pra, tipo, a galera não falar, nossa, 14 canais, como dá conta? É simples. Do jeito que eu fiz de uma forma que eu simplifiquei ao máximo. Porque em vez de eu diminuir a quantidade de canais, eu refinei mais o processo pra conseguir fazer em Uhum. menos tempo. Eu prefiro assim, eu sempre fui da mentalidade de que você ganhar mais é melhor que economizar, sabe? Da Boa. mentalidade, tipo, é melhor você refinar o processo do que você fazer menos, sabe? Então, Uhum. assim, eu sempre fui daquela mentalidade, tipo, assim, se você fazer mais, não tem limite. Você fazer menos, você tem um limite, que tem uma hora que ou Verdade. você faz zero ou você faz um mínimo. Então, assim, eu sou da mentalidade de, tipo, cara, prefiro fazer mais e refinar do que enxugar. Não gosto muito do enxugar, assim. Eu gosto mais do, tipo, expandir o que dá certo. Então, eu deixei bem enxuto. Então, assim, meu processo hoje como que é? Eu defino o tema, eu faço o estudo de tema, né? Todo dia de manhã eu entro lá nas minhas referências, vejo os temas que estão dando certo. Se não tem nenhum tema muito bom que pode acontecer, eu faço a momentum. Pego Uhum. um tema ali meu que deu bom, pego um ângulo diferente e jogo pro tema. Então, assim, eu geralmente tenho backlog de roteiros, tenho backlog de temas, não tenho backlog de vídeos. Então, o vídeo, eu sempre, por exemplo, hoje dia 23, eu vou fazer o de amanhã. O de hoje já tá todos postados em todos os canais porque eu fiz ontem. Então, o de hoje eu vou fazer o de todos os canais, posto para amanhã e assim sucessivamente, sempre um dia. Então, o meu processo, eu pego um tema, jogo na minha tabelinha lá no Google Sheets, que eu tenho uma tabela lá, tipo, com a data e com o tema. Data e tema. Então, eu já sei, por exemplo, hoje dia 23, o tema do dia 24, o roteiro já tá pronto, que eu faço o roteiro enquanto eu vou fazendo os outros negócios, o roteiro tá pronto, então eu só vou montar o vídeo hoje. Mas o do dia 25, o tema já tá lá, então eu só vou fazer o roteiro pro dia 25. Então, assim, eu uso a automação do N8N, então eu deixo na tabelinha, minha automação faz o quê? Ela acessa essa tabela, quando eu dou um playzinho lá, né? Ligar a automação, pá. Ela acessa essa tabela, puxa esse tema do dia, né? Do dia que eu escolho ali, joga pro primeiro agente, que é o agente do gancho. Faz o gancho do roteiro, joga pro próximo agente, que é o agente do corpo. Faz o corpo do roteiro, junta tudo, manda pro agente que ele vai deixar o roteiro na minutagem que eu quero, baseado na quantidade de caracteres. Então eu deixo ali um contador de caracteres que ele vai me mostrar se o vídeo tá com 20 mil caracteres, 25 mil, etc. Para ficar uma minutagem ali de 30 a 35 minutos. Geralmente é o Boa. que fica meus vídeos. Alguns canais eu aceito ficar um pouco menos, alguns canais eu aceito ficar um pouco mais, mas não foge muito disso. Fica entre 25, no máximo 40 minutos, mas ali sempre naquele range. Então, assim, ele vai fazer esse processo para todos os idiomas. Então vai fazer lá, pá, eu dou um play na automação, vou fazendo outras coisas, tipo, nem fico olhando muito. Ele vai fazendo o roteiro pra mim. O que que eu confiro no roteiro pra ver se tá tudo certo? Porque assim, eu confio muito nos meus roteiristas, tá? Porque eu já refinei muito eles com tentativa e erro. Eu leio o gancho. Eu vou ler o gancho pra ver se tá tudo certo com o gancho e tal. E, cara, nem leio o resto. Mando bala porque eu sei que o resto tá muito bom, sabe? Tipo, eu confio no ponto de saber que tá muito bom, cara, porque eu vejo pelas métricas de retenção, eu vejo pela quantidade de comentários positivos que tem os vídeos. Então, assim, eu confio totalmente ali nos meus agentes e sei que enquanto o prompt estiver daquele jeitinho e eu não mexer em nada, ele vai estar gerando ali a coisa certinha. Beleza.
Então, sai o roteiro e quando ele termina de gerar esse roteiro, ele joga de volta nessa tabela, no idioma certinho, assim. Então, tem a coluna do idioma inglês, a coluna do idioma espanhol, etc, etc. Ele vai lá na coluna do idioma certinho e joga o roteiro lá. Então, o roteiro fica ali já. Então, automaticamente ele já sobe na planilha. Aí eu pego dessa planilha e gero o SRT para poder fazer a narração. Né, eu faço a narração no CapCut hoje, tipo, gerando, puxando os bloquinhos lá. Eu gosto de fazer assim. Então, eu gero por exemplo, gero os 14 roteiros, gero os 14 SRTs, jogo tudo lá no CapCut, gero os 14 áudios, e enquanto vai carregando, porque demora um pouquinho para ele reconhecer a narração ali, né? Enquanto ele reconhece a narração, eu vou no meu Premiere Pro e eu começo a arrumar os templates, porque cada idioma, isso foi uma coisa também, dica da Channels, do Brunão lá, da Luana, de eu individualizar os templates. Então, cada roteiro, cada idioma tem o seu próprio template, com as suas próprias imagens, com as suas próprias máscaras de edição, seus próprios overlays, tudo. É tudo individualizado. Cada idioma é único. Aí eu começo a editar um por um. E assim, meu nicho, ele permite que você deixe algumas imagens referente ao nicho, meio que aleatórias ali e tal, só para servir de background mesmo, sem precisar casar a imagem com o que tá falando e tal. Isso até é um projeto meu futuro ali de tentar casar um pouquinho melhor para ver se aumenta um pouco mais a retenção, porque a retenção fica na casa dos 32%, o que eu acho ok, mas eu quero aumentar. Então, talvez isso seja uma forma. Então, eu só inverto as imagens, bagunço elas ali e tal, e mudo a máscara. Então, a máscara eu sempre mexo muito nas máscaras de edição para poder ficar assim mais seguro. Sempre mexo muito nas máscaras. E cada idioma tem a sua própria máscara. Então, eu vou lá, tipo, por exemplo, sei lá, coreano. Vou lá, troco as imagens, arrumo a máscara e fecho, vou pro próximo, arrumo as máscaras, arrumo as imagens, vou pro próximo. Eu consigo fazer uns 3, 4 ajeite no template enquanto tá gerando uma narração, sabe? Assim, do CapCut. Então, assim, depois de ter narrado uns 10 idiomas, eu já terminei de arrumar todos os templates. Então, eu já começo a fazer o quê? Começo a pegar os idiomas que já foram narrados e jogar lá pro Premiere Pro e começo a jogar os áudios lá para poder ir gerando a legenda, para poder já ir baixando e tal. Então, assim, quando acaba todo o processo do Premiere Pro, enquanto eu ainda tô gerando a narração, eu já vou e começo a fazer as thumbs. Então, assim, o processo, cara, eu demoro, sei lá, acho que 1h30, 2 horas para gerar toda a narração manual. Faço manual, ainda não automatizei, apesar de ter automação já, mas eu ainda tô fazendo manual. Eu faço tudo manual, só que na hora que eu termino de fazer a narração, eu já terminei de editar todos os templates, já terminei as minhas thumbnails e já terminei alguns e já gerei legenda dos idiomas que já foram narrados e já tá baixando o vídeo. Então o processo, se você for ver, é 2 horas. Mais ou menos. Então, assim, lógico, tem o tempo de download. Depois que eu já editei tudo, tem o tempo de download. E enquanto, conforme vai baixando, eu já vou subindo. Aí o título, como que eu faço? Eu tenho um agente no GPT, né, que eu criei dentro de um projeto, que eu dei algumas especificações assim, ó. Para os idiomas tal e tal, você vai adaptar o título dessa forma. Para os outros idiomas, você vai adaptar dessa forma. Limite sempre a 100 caracteres. Mantenha. Então, eu dou as instruções para ele. Eu só jogo o título que eu penso, porque assim, quando eu escolho o tema, eu já escolho tema, título e thumb, que para mim é o 80/20 técnico do YouTube. Então, assim, se for pensar que o YouTube ele teria divisão do 80/20 de duas formas, mental e técnico. O mental é tenha consistência e paciência, que você vai conseguir resultado. 80/20, cara, consistência e paciência. O 80/20 técnico é tema, thumb e título, velho. Então, assim, eu pego já defino o tema, thumb e título ali na hora, já coloco na minha tabelinha, e depois eu só pego esse título e jogo no GPT e ele adapta para todos os idiomas, do jeito que tem que ser aquele título, entendeu? Então ele vai adaptar para cada idioma, ele vai fazer uma adaptação específica ali. Aí eu só copio dali, jogo na hora de subir, fazer o upload, né? Subo e tal. E é assim que eu faço, cara. Eu vou fazendo. O processo inteiro, ele dura umas, sei lá, umas 3, 4 horas, eu acho. Então, assim, eu faço 14 idiomas em 4 horas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, cara. Do jeito que eu Então, faço. Eu otimizei tão bem o processo que eu faço muito rápido. Depois que eu termino, eu vou mexendo na automação, cara. Porque com um projeto ali, que eu posso até falar depois, eu tenho um projeto. E eu vou mexendo em outras coisas. Mas o processo em si, se eu falar, cara, eu vou sentar na cadeira aqui e eu vou só fazer isso, são 4 horas. Em 4 horas eu faço os 14. vamos lá. Se você começa 8 da manhã, meio-dia tá liberado aí
14 vídeos postados nos seus 14 canais, rendendo dos seus dólares aí, sem sair de casa, né? Sem muito mais Exato, esforço que exato. isso. Claro, o esforço você bota sempre na base, né? Você já prepara os agentes, você estudou o Premiere, né, para atender a sua demanda aí de poder fazer mais vídeos em menos tempo, né? Claro, né? Você já teve o esforço antes, né? Mas a bênção da automação é essa. Tem um esforço inicial, depois você vai só refinando, né? O trabalho bruto Exato. ele é feito antes. Agora, eu tô muito animado aí com a sua saga, a sua facilidade, por que não, né? De fazer canais e a tua paixão de monetizar canais, né? Você entendeu o jogo, gostou do jogo. Gostei da tua mentalidade de jogar sempre para mais, né? Não se limitar para você, se ficar difícil para você fazer menos, não é. Estudar para fazer mais e ganhar mais, porque realmente para cima não há limite, né? Para baixo tem. E eu tô curioso para saber a sua visão de futuro agora para esses canais, né? A gente está no meio de Uhum, 2025, em julho, e aí eu gosto de perguntar para os meus convidados projeções que eles têm para 6 meses, um ano. Mas vamos dizer assim, uhum, em dezembro desse ano, fechar 2025, né? O final de 2024 foi desafiador para você, né? Tava aham. lá numa situação que tipo, você falou várias vezes que tem que fazer grana, tava apertando, e esse ano vai ser diferente. Então, quais são suas metas financeiras para dezembro de 2025? Suas metas da sua rede de canais? Você vai querer ter mais canais monetizados? Né? Aham. Você vai querer lapidar ainda mais esses agora, né? Você vai fechar nesses 14, vai lapidar mais, vai querer abrir mais. Meta financeira, onde você vai querer estar dia 31 de dezembro de 2025? Cara, uma meta que eu tenho, isso desde agosto do ano passado, quando eu escrevi aqui do meu lado, ó. Eu escrevi Boa. assim, cara. Sou feliz e grato por fazer mais de 100 mil reais líquidos todos os meses de forma fácil, natural e constante. Então, assim, minha meta financeira inicial, 100 mil líquido de forma fácil, natural e constante. Isso já tá profetizado desde o ano passado, cara. Só Boa, questão de boa. tempo. Então, essa é a meta inicial financeira. A meta técnica, né, a parte ali com meus canais e tal, primeira coisa é ter uma equipe 100% robô. Não tenho pretensão de ter uma equipe humana, cara. Eu tenho uma pretensão de ter uma empresa 100% automatizada e com inteligência artificial. Porque assim, eu penso assim, cara, do mesmo jeito que eu vou ter que ensinar um roteirista ali a fazer do meu jeito, eu posso ensinar um agente. E o agente faz. Do mesmo jeito que eu posso, né, ensinar a fazer uma edição, eu posso, né, ensinar um agente ali a ditar como que tem que ser editado o vídeo. Então, cara, a minha pretensão é essa, é automatizar 100% do processo do começo ao fim. Uma coisa assim, automatizar desde a escolha do tema ali, eu quero ensinar o agente a ter aquele olhar de que o tema é bom, sabe? A ter o olhar do tema bom. É muito difícil fazer isso, mas eu quero fazer ele saber. Porque, igual eu falei, cara, toda semana sai novos modelos. Toda semana a Sim. inteligência artificial fica mais inteligente. Não vai demorar muito para ele. Por mais que ele não tenha o olhar humano, ele vai chegar perto de saber o que o olhar humano enxerga para saber se aquilo é bom ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer não muito num futuro não muito distante, se já não tiver acontecendo, né? Eu não coloquei em prática ainda, mas eu quero desde a escolha do tema numa modelagem inteligente até o negócio ser postado e ele me mandar uma mensagem no WhatsApp e falar, ó, postei seu vídeo, deu tudo certo. Meia hora depois me mandar os comentários assim, e falar, ó, a galera tá falando bem do seu vídeo. É isso que eu vou fazer, cara. Eu tenho a pretensão do começo ao fim fazer a Boa. parada inteira automatizada. Hoje, o que que eu consigo? Eu consigo fazer o roteiro, eu já consegui fazer a narração e eu já consegui essa semana mesmo fazer a edição. Então, Boa. assim, a parada tá rolando e eu quero isso até o final do ano ter 100% estruturadinho isso para começar a desenrolar canais 100% automáticos. E quando eu falo canais 100% automáticos, não é esses canais porcos que a galera faz aí de tipo, coloca uma imagem ou coloca tipo umas naturezinhas assim e tal, fazendo, mudando alguma coisa, sabe? Uma coisa editada assim bem ruim. Não, cara. Com automação você consegue fazer uma edição que não dá para dizer que foi automatizado. Você consegue fazer uma coisa bem feita, uma coisa com qualidade, uma coisa boa, sabe? E é isso que eu quero. Eu não quero automatizar simplesmente para fazer spam. Eu quero automatizar para entregar conteúdo de qualidade em massa, só que de qualidade. Uhum. Então, assim, esse é um maior objetivo que eu tenho na parte técnica, assim, finalizar minha empresa de superagentes aí, de, de automação para automatizar e crescer em quantidade de canais, cara, porque uma vez que você automatiza, você não precisa
tá ali o tempo todo, você consegue crescer. Se você tem uma equipe de pessoas, você consegue criar mais canais. Só que a equipe humana, ela tem um limite. A equipe humana, ela tem volume, ela tem um limite de trabalho, ela tem um limite de horário, ela tem um limite ali financeiro, na parte, tipo, quanto maior volume, você vai ter que pagar mais gente, ou você vai ter que pagar mais para a pessoa. Com automação, você não precisa fazer isso. Então, você consegue crescer em volume exponencialmente, com um custo quase zero ou mínimo, né? Zero eu não vou falar porque tem custo sim, mas com um Sim. custo mínimo, e o volume é infinito. Igual eu falei, minha mentalidade é sempre mais. Então, assim, cara, não tem limite de quanto você pode fazer. Se, por exemplo, você contrata um servidor para você criar, o servidor custa $5, para você ter noção, $5 por mês. E você consegue colocar 3, 4 canais rodando 100% automático nesse servidor, cara, contrata outro. E coloca mais quatro, contrata outro e coloca mais quatro, porque uma vez estruturado, é só Ctrl+C, Ctrl+V para os outros canais. Entendeu? Então, assim, eu tenho isso muito claro na minha mente. É uma coisa, é o objetivo definido no momento aí que eu tenho para poder escalar em quantidade e qualidade. E cada vez mais tirando ali. Eu não vou falar sair do operacional, porque eu não vou sair, porque o operacional vai ser feito por robô, mas vou ser eu, o gerente. Certo. Mas eu vou cada vez mais colocar nas mãos do robô. E assim, como ele tem integração com o WhatsApp, ele pode me dando notícia, cara, pelo WhatsApp o tempo todo. Eu posso perguntar pra ele, viu, como é que tá aí, e ele me responde, porque eu aprendi a fazer isso lá no passado, eu sei que é possível. Então a galera que tá pensando assim, pô, automação, esse negócio parece muito difícil e tal. Uma coisa que eu vou dizer é assim, eu disse isso ontem pra uma pessoa no Legacy lá, uma pessoa que eu tô conversando, eu falei, saiba que existe. Não precisa sair correndo fazer, mas saiba que existe, é possível e tem gente que faz. Quando chegar o seu momento, procura algum consultor, procura alguém que faça e procure ver como você instala no seu processo. Mas só saiba que existe, isso já basta. Saiba que existe, fala, meu, isso é possível, posso ter 100 canais 100% automáticos. Saiba que é possível. Boa. Porque uma vez que você sabe que é possível, a sua mente expande. E você começa a pensar muito mais alto, porque as possibilidades elas se tornam muito maiores. Fala, cara, eu não sabia que dava pra fazer isso. E agora eu sei, então Boa. eu vou correr atrás disso. Então eu acho isso aí, assim, importante. Então, saiba que existe, certo? Saiba que é possível fazer e saiba que já tem gente que faz. E assim, e dá muito bom. E cara, coloca isso, tipo, no seu coração. Não precisa sair correndo agora, ah, sou iniciante, vou fazer roteiro automatizado. Não, cara, aprende o básico, aprende o que é um bom roteiro. Porque eu aprendi o que é um bom roteiro e repliquei isso para meus agentes e hoje eles fazem um bom roteiro. Isso. Aprenda a fazer manual para depois automatizar. Então, quando você automatiza alguma coisa, você precisa saber os fundamentos e entender o que você vai ensinar para a gente, porque ele basicamente vai fazer aquilo que você mandar ele fazer. Então, se você não souber como faz, você não sabe nem como pedir para ele. Entendeu? Então, quando você aprende os fundamentos, você vai conseguir. Aí a parte da automação, a parte técnica e tal, cara, você consegue gente específica que sabe disso, especialista nisso. Então, só saiba que existe quando você monetizar o seu canal, os seus dois canais, se você estiver ganhando uma grana, fala, meu, isso é possível, eu vou tentar implementar aos pouquinhos. Porque existe, é possível, e na minha opinião, é uma tendência. Tipo, vai ser para onde vai caminhar. Cada vez menos as pessoas contratarem equipes, tipo, ah, vou contratar meu Uhum. primo, sabe? Não, cara. Cada Uhum. vez menos vai ir para equipe humana e cada vez mais para equipe robô. Uma empresa 100% digital, ela não precisa de pessoas, entendeu? No caso, a empresa de um homem só, que é a sua empresa aí, né? Você tem vários Empresa de um funcionários homem só. robôs, empresa de um homem só. Tava entrevistando ontem também outra convidada, mesma coisa. Os agentes dela, ela faz tudo, ela falou até pra mim, ela faz reuniões toda semana com os funcionários dela, que são os agentes. Ela Caraca, que incrível. programou, achei maneiro. Ela tem 20 funcionários, todos agentes, né? Que ela programou também para fazendo nos canais dela, organizando. Maravilhoso. Essa sua frase eu achei sensacional. Saiba que existe, né? Boa frase, isso muda muito a chave. É aquela história, né? Primeira vez que a pessoa faz uma coisa, nunca fizeram antes, uma pessoa faz, depois outras pessoas começam a fazer também, porque elas simplesmente sabem que existem, né? O Monte Exato, cara, Everest, exato. até 1953, ninguém tinha escalado o Monte Everest, chegar ao cume. Depois que foi um, hoje em dia, né, vários, milhares de pessoas, milhares não, mas Exato. centenas, vamos lá, por ano, né? Porque realmente ainda é difícil, mas muitas pessoas Aham. nesse gap aí de 50, 70 anos fizeram algo que só em 1953 foi feito. Meu amigo, Exato. quero fazer aqui umas perguntas bate e volta com você. Aceita? Claro, pô, bora. Vamos lá. Eu quero que você me diga aí um grande sonho que você ainda tem desejo de realizar. Cara, eu acho que sonho,
eu já vivo um sonho, assim, sabe? Tipo, eu queria minha liberdade financeira, eu queria ter mais tempo, liberdade de tempo e uma liberdade financeira, assim, não ganhando rios de dinheiro, talvez, mas o suficiente pra eu ficar, tipo, bem, cara, tranquilo. E liberdade de tempo. Então, hoje eu tenho tempo. Eu consigo fazer meu processo rápido, então eu tenho tempo, eu posso decidir o que eu vou fazer com esse tempo. Eu posso segunda à tarde, sei lá, ir caminhar no parque, porque eu não preciso ir pra dentro de uma empresa, entendeu? Então, assim, isso pra mim já é um sonho realizado. Eu tenho sonho, assim, eu tenho mais objetivos do que sonho, porque eu acho Boa. que objetivo é um sonho com data. Então, Sim. assim, eu tenho objetivo, assim, tipo, de viajar o mundo, viajar alguns países que eu quero, tal, aumentar meu faturamento, poder ajudar pessoas, assim, sabe? Porque eu até vi o podcast do Lucas lá e ele falou uma coisa muito legal, cara. Não adianta você ter as coisas e você não ajudar ninguém, assim, sabe? E eu creio muito nisso também, cara. Então, assim, eu quero poder ajudar mais, ajudar, tipo, as pessoas a conseguir também essa liberdade. Então, isso é uma coisa que eu tenho no meu coração. É mais um objetivo do que um sonho, porque eu quero, tipo, que isso aconteça de fato. E é isso, cara. Eu acho que Boa, mais boa. objetivo. Sonho, assim, de, tipo, algo, coisas extraordinárias, assim, eu acho que vai acontecer de qualquer forma, porque eu já vi, já visualizei, sabe? Então, Boa, boa. De forma fácil e natural, né? Como você falou pra gente aí. exato, de forma fácil, natural e constante. Me fala pra mim um mentor que você tenha de vida ou um mentor que você tá tendo agora nesse momento atual. Cara, Cristo, Jesus é o maior mentor. Pra mim, eu tô lá todo dia lendo, nossa, história ali, os aprendizados, ensinamentos, tudo. Porque assim, acho que mentor mesmo, se eu falar pessoas aqui assim, tipo, eu acho que mentor é aquele cara que você manda mensagem pra ele e ele vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Nesse momento imediato, assim, eu não tenho alguém que eu vou lá mandar mensagem e o cara vai falar, viu, você tem que fazer assim, assim, assado. Mas eu não tenho, talvez, mentores, mas referências. Eu tenho muitas referências. Cara, tipo, o Cas é uma referência muito forte, assim. A mentalidade desse cara é brutal. Eu acho, assim, muito top o jeito que ele pensa, o jeito que ele se expressa, as ideias dele, assim. Eu vejo no Gold lá, eu falo, cara, esse cara é diferenciado. Tipo, esse é uma referência que eu tenho. E eu tenho outras referências, igual, tipo, eu falei, eu sigo bastante cara, assim, no Instagram, tipo, Flávio Augusto, JJ e tal. Eu gosto da mentalidade de alta performance deles, porque faz sentido com aquilo que eu penso. Que é, tipo, alta performance é você manter o foco no seu objetivo, você não tolerar fracasso, sabe? Você não flerta com o fracasso, como diz o JJ, não flerte com o fracasso. Então, assim, eu tenho muito esses caras como referência, porque esses caras, assim, são inabaláveis. Então, É. se você quer se manter inabalável, esteja perto de pessoas que sejam inabaláveis. Se você não tem com quem tá perto, siga no Instagram, cara. Então é a sua maneira de estar mais perto de alguém inabalável. Então, assim, se você tem um Instagram que tem muito meme, muita fofoca, muita coisa, querendo ou não, aquilo é seu ambiente. Então aquilo vai te afetar de alguma forma. Porque assim, o poder do ambiente, cara, não ignore o poder do ambiente. Eu não lembro quem que falou essa frase, perdoa, mas não ignore o poder do ambiente, porque o ambiente ele tem uma influência absurda na sua vida. E o ambiente não necessariamente é só as pessoas que estão perto de você ou aquilo aonde você frequenta, onde você mora, etc. Mas o ambiente também é o seu Instagram, por exemplo, é o seu ambiente. Então, cuidado com isso, cara. Isso mexe muito com a sua mente sem você nem saber que mexe. Então, isso é perigoso. Boa, Porque boa. uma coisa é você saber que aquilo é ruim e que tá te afetando. Outra coisa é você nem saber, e eu acho que isso é muito pior, que aquilo é ruim e que não, e que tá te afetando e você tá cada vez indo mais profundo naquilo. Então, assim, cuidado com as suas referências, porque isso Boa. faz todo o diferencial nos resultados que você vai ter. Boa, boa. Digamos que o seu nicho acaba hoje. A espiritualidade não tem mais no YouTube, acabou. Você tem que começar do zero amanhã. Qual Uhum. nicho você ia fazer? Histórias. É o meu Histórias? segundo nicho, assim, do Boa, que eu optaria. boa. Não só pela gama infinita de conteúdo, mas por ser um negócio legal, assim, sabe, cara? Porque histórias, eu acho que, assim, mesmo você modelando um tema, ele abre muita oportunidade da criatividade ali. Então, por exemplo, se você pegar fazer um modelamento aí, uma modelagem de temas de história, você vai ver lá, tipo, três tigres estavam maltratando um elefante filhote quando chegou dois caçadores, e sabe, um tema assim. Você pode fazer essa história com três hienas estavam tentando bater num cachorro e chegaram, sabe? E você É, pode fazer, tipo, três leões estavam atacando uma girafa.
três panteras estavam atacando um gatinho, sabe? Então a gama é muito gigantesca, cara. E Boa. assim, o tema ele é o mesmo, só que você consegue tantos ângulos diferentes e você consegue usar tanto a criatividade que é um nicho muito legal, assim, que eu acho que eu só comecei com espiritualidade, uma porque eu gosto, é um tema que eu gosto muito, assim, tipo, os comentários que a galera faz nos vídeos, assim, tipo, cara, eu fiquei 9 anos preso, eu saí da cadeia, seus vídeos estão me ajudando muito, sabe? Esse tipo de comentário, Olha. assim, que eu sempre recebo é muito gratificante, muito gratificante. E é um nicho que eu gosto muito. Só que se eu for escolher um segundo nicho, com certeza a história é por causa da criatividade que você pode ter. Você pode, cara, ser muito criativo pra fazer história e bombar, assim, de bater milhões, sabe? Então é muito legal, Boa. cara. É um nicho que eu faria, com certeza. Boa, boa. O que que você achou aí mais desafiador no seu processo? O processo é constante, né? Mas o que que você achou mais desafiador aí para lapidar? É acertar a thumbnail ou você segurar a retenção ao máximo da galera no teu Segurar a vídeo? retenção. Mais difícil que a thumb. Segurar a retenção, cara. Porque a minha thumbnail, eu acertei tão bem o que meu público gosta, que geralmente o meu CTR fica na casa dos 12, 13%. Tem Boa. canal igual italiano e romeno que, tipo, chega a bater 22, 23% de Olha CTR, aí. assim, cara. É, assim, Caramba. muito alto o CTR. Mas a retenção eu apanho, cara. Tem a retenção, às vezes fica 25, às vezes 28. Na média fica 30, 32 ali, mas às vezes ele cai bastante, assim. Tipo, tem idioma que eu não consigo subir a retenção, cara. Que a retenção tá tipo 20%, 22% e não sobe por nada. Já mudei imagem, já mudei edição, já mudei roteiro e não sei como faz subir. Falo, meu Deus, cara, não sobe. Então, segurar a retenção hoje é mais desafiador do que a thumbnail. Boa, boa. E o que que você acha que é mais sabotador, assim, principalmente para a galera iniciante? É o perfeccionismo, né? Ou a pressa de dar certo? Acho que é a pressa de dar certo. A pressa de dar certo, ela é. Eu vi isso acontecer com algumas pessoas próximas de mim. A pessoa, assim, tipo, deu 10 vídeos, a pessoa, cara, não tá nem rodando, eu vou criar outro canal. Eu falei, calma, cara. Tipo, eu vi isso acontecer, tipo, ah, postei 8 vídeos, tá em 0 views ainda, vou excluir, vou criar outro no mesmo idioma, porque eu acho que tá bugado. Eu falei, calma, cara, ansiedade. É a pressa de ter o resultado. Ou mudo o nicho, tipo, ah, postei 10 vídeos aqui, pô, não rodou, acho que eu vou fazer de outro nicho, porque o outro nicho ali tá mais bombado, ou o subnicho ali tá mais Uhum. interessante e tal. Então a pressa de ter resultado faz você pular de galho em galho e você perde um dos 80-20 que eu falei lá da mentalidade, que é a paciência. E acaba quebrando a constância, porque assim, você pode até ser constante na estratégia, tipo, na estratégia assim, vou subir vídeo todo dia. Beleza, você está sendo constante postando vídeo todo dia. Só que você não está postando no mesmo canal, você não está postando na mesma estratégia, você tá sendo constante em subir vídeo. Você não está sendo constante na estratégia certa. Então, assim, precisa ter a constância e precisa ter a paciência, cara. A paciência também é chave ali. Então, acho que isso acaba matando um dos 80-20 mental aí do YouTube, cara, a pressa. Acho que até mais do que o perfeccionismo. Boa, boa. Meu amigo, gostei muito de conversar contigo aqui. Com certeza eu saio hoje daqui bem mais inteligente do que eu entrei. Fiz várias anotações aqui. Gostei muito dos insights que você passou, muitas frases interessantíssimas, frases, como é que a gente fala? Frases que são curtas, mas dizem muito, né? Falam pouco, Hum, mas dizem muito. Queria agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui, poder compartilhar com a gente tanta coisa boa, tanto insight legal, suas vulnerabilidades, seus erros também, né, que fizeram parte do processo, te fizeram mais forte. Queria aqui publicamente te parabenizar pelos seus Valeu, Gui. resultados, tá, pelo seu trabalho no YouTube, mas pela sua mentalidade. Né, não só a mentalidade interna psicológica de enxergar o mundo, mas a mentalidade também de empreendedor, de empresário, né? Com certeza isso é só o começo de uma história aí muito interessante com o YouTube. E eu queria que você deixasse para gente uma mensagem, uma palavra, uma frase para essa nossa audiência que também está na busca aí de poder ter a sua liberdade de tempo, liberdade financeira, né? De poder também ter tão bons resultados quanto os seus. O que que você falaria para essa nossa galera tão querida? Cara, eu deixaria aqui uma frase de Napoleão Hill, que é: tudo que a mente do homem conceber e acreditar, ela pode alcançar. Então, assim, cara, se você enxerga que a coisa não dá certo, você tá certo, não vai dar certo. Mas se você enxerga que a coisa dá certo, você também tá certo, porque vai dar certo. Então, aquilo que você acreditar é aquilo que vai acontecer. Então, assim, acredite que dá certo, acredite que você é capaz, acredite que, por mais que esteja difícil a situação agora, vai ficar tudo bem, desde que você saiba e acredite que vai ficar tudo bem. Então, acho que essa é uma coisa que me manteve firme.
É saber que as coisas iam dar certo. Por quê? Porque eu já enxergava, a minha mente concebeu, a minha mente acreditou e eu tô alcançando, graças a Deus. Então, essa eu acho que é a maior frase que eu deixaria aí pra galera. Boa, meu amigo, e que é com essa frase incrível que a gente finaliza aqui o episódio. Mas antes, vou pedir para você que chegou até aqui, comenta aqui embaixo a frase: tudo que a mente do homem conceber e acreditar, ela pode alcançar. Vamos começar a botar essa mensagem aí para frente, vamos começar a manifestar isso nas nossas vidas, não é mesmo? Vou também deixar aqui o convite, ó. Faça parte da nossa comunidade Channels, o time que está sempre ganhando. Vou deixar o link aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Fala com o nosso time, a gente vai ter o melhor produto para o seu melhor momento de vida atual. O Peter, colega nosso, amigo nosso, começou lá no Channels Legacy, né? Como ele mesmo falou, que é a ponte ali entre o Club e o Gold. Hoje ele já conquistou o Gold, mas se você não está ainda no momento de Legacy, não está no momento de Gold, o Channels Club, ele é para você. Temos mais de 15 mil alunos ativos na nossa comunidade, tudo bem? Meus amigos, é com essa que eu me despeço aqui. Fique com Deus e um beijo. Tchau, tchau.